O link aí da live vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, galera. É bem tranquilo aqui. A gente ia até fazer pelo Instagram, né? Resolveu fazer por aqui, porque é mais fácil para conversar mesmo, né? Exatamente. Mas vamos lá, galera. Esse aí é o Rubens que eu tanto falo, né, pra vocês. Apesar de ter sumido aí, ele tava falando que eu sumi, nunca mais falei com ele, mas que era correria. Mas eu sempre falo dele ali na sala. O Vitor é igual Rubens. Cabeça de bacalhau. Eu sei que existe, mas não sei para onde anda, não. Então, esse aí é o Rubens. Então, ele é especialista em psicologia do trade. Aí ele faz um trabalho fantástico aí. A gente, sempre que a gente tem oportunidade, a gente traz ele. Inclusive, eu tenho trabalhado aí pra gente tentar fazer uma parceria mais próxima ali. Lá na Black, ele fez um acompanhamento com a galera da Black durante, acho que uns 2 meses, né? Então, a gente fazia semanalmente, a gente acompanhava lá o pessoal para tratar da questão de psicologia. E, cara, realmente fez a galera dar uma virada de chave impressionante. E aí eu vou deixar ele se apresentar aí agora, que é melhor do que eu falando sobre ele, né? Mas toca a ficha aí, meu amigo. Beleza. Primeiro, agradecer mais uma vez vocês pelo convite, Vitor, Diego, essa parceria aí que eu já não sei mais nem quanto tempo que a gente já tem essa parceria, mas já tem um tempinho que a gente está caminhando juntos aí, mesmo com essas sumidas que de vez em quando o Vitor dá, né, Diego? O Diego desde aparece, 2020. Desde 2020. Desde 2020, olha só. Bacana demais. Bom, pessoal, eu trabalho com desenvolvimento humano já há 9 anos, um pouquinho mais de 9 anos, desde fevereiro de 2013. Fevereiro de 2013. Eu sou especialista tenho formação em diversas áreas nesse contexto de desenvolvimento humano, mas o meu carro-chefe mesmo é a programação neurolinguística. Tenho certificação internacional em Master Practitioner em PNL, e de uns anos para cá, eu me especializei em inteligência emocional para traders. Comecei a focar bastante nesse assunto para ajudar realmente a galera a ter um alinhamento, um desenvolvimento da questão mental, porque a gente sabe que é o pilar mais importante do mercado financeiro, para ter realmente um alinhamento ali e poder aprender a blindar a mente, a controlar as suas emoções, para operar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais sossegada, e sem se preocupar com as perdas que existem dentro do mercado financeiro, porque a gente sabe que elas acontecem e não é o que define os nossos resultados, e sim como a gente lida com essas perdas que acontecem. Então, eu tenho esse trabalho, tenho mentoria, tenho um programa chamado Mente Consistente, que é um programa onde eu faço um acompanhamento, eu chamo de programa por conta dessa questão do acompanhamento, porque ele tem algumas aulas gravadas, que é realmente para poder dar um start ali, a pessoa já trabalhar muita coisa com as aulas gravadas, tem vários exercícios durante no meio dessas aulas e tal, mas além disso, existe ali um grupo de suporte, onde eu fico de segunda a sexta, de 8 às 18, disponível ali para conversar, para ajudar em algumas situações que porventura esteja acontecendo ali com a pessoa, e a gente tem uma mentoria ao vivo por mês também. Então, hoje são os trabalhos mais focados, assim, que eu tenho dentro do mercado financeiro, a mentoria e esse grupo, esse programa chamado Mente Consistente. E aí, algumas aulas, meu Instagram é 100% focado nisso, todos os dias, dicas e conteúdo ali para falar sobre o emocional do trader, como desenvolver o emocional. Tem uma live por semana, uma live semanal, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu faço ali, eu sei que não é um horário muito bom para vocês, 11 horas da manhã, né? Para alguns, às vezes, até consegue, mas toda quarta, às 11 da manhã, eu faço uma live ali no meu Instagram também, sempre com conteúdo. Amanhã vai ser uma live para tirar dúvidas, aquelas lives de pergunta e resposta e tal, né? Para poder a gente trabalhar um pouquinho o desenvolvimento aí da galera. Beleza? Esse sou eu, um pouquinho de mim aí. Sou mineiro, de Cambuquira, sul de Minas Gerais. Eu não sei se alguém aí conhece, já ouviu falar. Enquanto o Diego está ali com o chimarrão, eu estou aqui com a minha aguinha mineral, gaseificada naturalmente. Cambuquira é a cidade da água,
Lá tem um Parque das Águas, a água sai com gás direto da fonte, e toda vez que eu vou, eu trago estoque de água para cá. E hoje eu moro em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Isso aí, conhecendo aí um pouquinho do Rubens aí agora, né, pessoal? Agora vamos aí a parte... Vamos começar falando um pouco sobre a ansiedade da galera, que eu vou falar um problema assim que a gente vê bastante dentro da Nexus, principalmente, também na Mad Dog, as estratégias. Nós fizemos cálculos, então nós esperamos o gráfico chegar até as nossas regiões de compra e de venda, e a galera fica querendo entrar. Então, caso alguém se identifique com esse problema de estar querendo entrar, sendo que o nosso alvo está longe, né, de acontecer, o que também você aconselha a fazer, o que você acha, até pelo teu profissionalismo nessa parte, o que tem a dizer também sobre essa, não é insegurança, mas é essa ansiedade, né, de querer estar entrando a todo momento. Isso daí tem duas situações interessantes aí. Primeiro, a ansiedade em si, né? Vamos desenhar um pouquinho aqui essa questão da ansiedade. E segundo, é entender o que de fato um trader tem que fazer dentro do mercado financeiro. Eu falo que o trader, ele é o profissional da reação. Então, quando você já entende isso, porque o que é programação neurolinguística? Eu não sei se todos aqui já conhecem de PNL, já ouviram, todos, né, têm familiaridade com PNL. Só para explicar rapidamente, para ficar mais fácil de entender, PNL, programação neurolinguística, é a nossa capacidade de programar a nossa mente através da linguagem verbal e não verbal para que a gente possa atingir um determinado resultado. Então, a PNL, ela nos ensina a pensar de uma forma mais assertiva, a pensar por critérios, a estruturar melhor o nosso pensar para que ele influencie a qualidade dos nossos pensamentos e, a partir dessa qualidade dos nossos pensamentos, a gente tenha uma influência nos nossos estados, porque as estratégias mentais, que são influenciadas pelos pensamentos, elas vão influenciar as estratégias comportamentais que vão influenciar os resultados. Então, PNL são padrões linguísticos, ou seja, é importante a gente entender o que cada coisa significa para ficar mais fácil a gente desenhar o caminho para se chegar aonde a gente deseja. Então, o que eu estou querendo dizer com essa coisa de que o trader é o profissional da reação? Dentro do mercado financeiro, a gente, como o Diego acabou de falar, a gente espera o mercado fazer algo para aí sim a gente reagir àquele algo. Não sou eu que faço algo e o mercado reage à minha ação. Então, a partir do momento que a gente já entende isso, a gente já começa a condicionar a nossa mente para as reações. Só que qual que é o grande pulo do gato? Sou eu aprender a ter reações mais assertivas diante de cada ação que o gráfico faz. Não existe uma magia, né? Nada é 100% garantido, isso não existe dentro do mercado financeiro, porém a gente começa a entender que existem determinadas ações que, quando eu reagir de determinada forma, eu aumento a minha possibilidade de ter uma vitória ali, de atingir o meu alvo e por aí vai. Então, só de eu entender que a minha função dentro do mercado é reagir, eu já começo a pensar de uma forma mais assertiva. Eu já começo a estruturar melhor o que e como eu devo fazer. Aí vem a questão da paciência, vem a questão da disciplina, o controle da ansiedade que o Diego comentou, porque eu sei que a minha função em um determinado momento é esperar. Eu tenho que sentar na frente do gráfico e preciso esperar ele me dar um gatilho de entrada, ele ter uma determinada reação para que eu possa, uma determinada ação, para que eu possa executar a minha reação. Quando a gente não tem essa estrutura, quando a gente não pensa dessa forma, a gente fica querendo fazer o quê? Antecipar. Que aí é o que o Diego falou, fica querendo entrar toda hora. Mas entrar toda hora por qual motivo? O que você está querendo antecipar? O que você está enxergando que talvez esteja fora daquele padrão dos seus critérios de entrada? Esses são pontos interessantes para a gente olhar, para que a gente consiga
ter uma assertividade maior e para estruturar melhor o nosso pensar, para que a gente consiga realmente esperar acontecer o que tem que acontecer, para poder a gente reagir. Então, esse é um ponto importantíssimo de se prestar atenção, porque, como eu falei, isso daí já dá um norte muito grande para o inconsciente, para que a gente saiba como que a gente tem que funcionar. A outra questão é da emoção em si, da ansiedade em si. A PNL nos ensina que toda emoção tem uma intenção positiva. Então, eu não me preocupo com a emoção em si. Eu vou focar em atender a intenção positiva que aquela emoção está me mostrando ali naquele momento. Eu falo muito que, às vezes, aquilo que parece ser seu inimigo pode ser seu aliado. Vai depender da forma que você olha para aquilo. A ansiedade em si, ela não é um problema. O problema é como você olha para a ansiedade, ou como você reage à ansiedade quando ela vem. Porque quando a ansiedade aparece, ela está te fazendo uma pergunta. Isso na PNL a gente chama de TOTS. TOTS é uma checagem, é uma validação. Toda vez que eu estou checando algo, que eu estou validando algo, eu estou fazendo um TOTS. As emoções, muitas vezes, são TOTS do nosso inconsciente, para saber e me perguntar se aquilo ali, se eu estou pronto, ou preparado, protegido, enfim, para aquela situação. No caso da ansiedade, qual que é a emoção positiva, a intenção positiva da ansiedade? A intenção positiva da ansiedade é a preparação. Então, todas as vezes que eu fico ansioso, o que a minha mente inconsciente está me perguntando é: você está preparado para essa situação? Então, eu estou na frente do gráfico, estou esperando um gatilho de entrada, e eu fico ansioso, querendo entrar na hora que não é para entrar. É isso que a minha mente está me perguntando. Você está preparado para isso? E aí eu tenho que olhar para esse contexto. Eu não vou preocupar com a ansiedade. Eu vou olhar para a ansiedade com esse olhar e vou entender, poxa, ela está aqui para me ajudar, porque ela está me fazendo uma pergunta. Então, aonde que eu coloco o meu foco? Eu coloco o meu foco na pergunta. Aí eu vou responder internamente se eu estou preparado ou não. Quanto mais preparado eu me sinto, menos ansioso eu fico. Então, aí eu vou procurar, porque aí é muito individual, não tem como a gente padronizar isso. Aliás, nada no emocional é padronizado. É padronizado de forma genérica, mas específica a gente não consegue padronizar. O emocional é um pilar dentro do mercado financeiro que a gente trabalha diferente da forma que a gente trabalha operacional e gerenciamento, que eu posso padronizar. Ó, meu operacional está padronizado assim, meu gerenciamento está padronizado assim. Se eu te entregar essa padronização e você colocar em prática, é possível que você tenha bons resultados, mas o emocional não. Por isso que, às vezes, você pega a estratégia de uma pessoa aqui da Nexus, por exemplo, você está operando junto, às vezes você está vendo pessoas atingindo a sua meta, batendo take durante o dia, e você não. Por quê? Porque o operacional e o gerenciamento é um jeito, o emocional é de outro. Então, eu não consigo padronizar esse senso de preparação. Aí cada um vai ter que olhar para o ponto que você vai precisar trabalhar para que você aumente esse seu senso de preparação, para que você se sinta mais preparado. Então, esses detalhezinhos, eles são importantes dentro do contexto emocional, são eles que fazem uma baita diferença lá na frente, lá no final, para que eu dê entrada e espere, para que o mercado vá fazer um movimento que eu espero que ele faça para buscar o meu alvo, ou espere para dar uma entrada, enfim, esses pontos são importantes. Então, lembrem disso. Sempre que eu estou ansioso, ou eu me sinto ansioso, é uma pergunta do meu inconsciente se eu estou preparado. Então, o foco aí é você olhar para isso e desenvolver algo, aquele ponto, que você acredite que vai aumentar a sua preparação. No caso, assim, Rubens, a autossabotagem é uma forma de conseguir atingir o objetivo de melhorar essa ansiedade. Igual autossabotagem, eu vou colocar as ordens e eu não consigo ficar olhando para o gráfico. Eu vou ler um livro, eu vou escutar uma música, eu vou ver outras páginas, eu vou trabalhar, enfim, vou fazer outras coisas, senão ficar olhando para o gráfico. Após a entrada, que você diz, né? Deu a entrada e sai da frente.
Tá. Ou até, como eu falei, né, de colocar as ordens ali, esperar o gráfico bater num dos nossos pontos de compra ou venda, que Tá. acontece vezes de demorar, né? E aí, para não ficar querendo entrar toda hora, uma coisa, coloca ali, vira as costas ou faz outra É. coisa. Isso é uma forma de combater ou... Isso é uma estratégia que, num primeiro momento, até pode ser usada, mas a sugestão é trabalhar isso, porque senão a pessoa vai ficar refém dessa estratégia para sempre, e aí ela não vai conseguir desenvolver, porque ela vai sentir isso todas as vezes. É como se ela se tornasse dependente. E dentro do mercado financeiro, né, um trader dependente, muitas vezes, acaba tendo um determinado problema, porque ele sempre vai depender de algo. É diferente de quem opta por robô. Muitas vezes ali, o robô não é que ele me gera uma dependência. O robô, ele pode ser usado como uma melhoria, um aumento da minha produtividade. Porque daí eu vou levar em consideração algumas outras coisas, como o próprio tempo, né, a variável tempo, para saber se eu tenho ou não disponibilidade para ficar ali na frente do gráfico esperando. Essa estratégia, Diego, ela pode ser usada assim, num primeiro momento, para que até a pessoa aprender a controlar. Mas a minha sugestão é, usa, mas aprende a controlar. Entendeu? Foca em desenvolver o emocional para que você não fique dependendo somente dessa estratégia, né? Porque é o famoso ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Só que o que é importante? A pessoa usar essa estratégia e realmente sair da frente do gráfico. Ela se desligar. Porque não adianta nada, ela usa essa estratégia, sai da frente do gráfico, vai ler um livro, só que ela está ali só fisicamente, com o livro na mão. E a cabeça dela está lá no gráfico. Fica toda hora querendo olhar, voltar, aí não vai fazer muito sentido, entendeu? Aí entra o que eu falei aquela hora da questão da dissociação. A dissociação é uma desconexão emocional. Quando eu falo que eu estou dissociado, é sem emoção e sem sentimento. Já ouviram a frase que algumas pessoas usam, fala assim, resolver problema dos outros é mais fácil, né? Quem nunca falou isso ou quem nunca ouviu isso? Por que resolver problema dos outros é mais fácil? Porque quando a gente resolve o problema dos outros, a gente está dissociado. Não tem emoção, não tem sentimento. Oi? Não envolve emocional? Não envolve emocional, não tem emoção, não tem sentimento. Quando a gente está resolvendo os nossos problemas, nós estamos associados. Então, a dissociação serve para isso, para tirar a emoção, para tirar o sentimento. Eu estou neutro, 100% neutro. E o que liga muito a quem opera também que nem que dizem bastante, no simulador eu sou milionário, no simulador só ganha. E aí chega na conta real, já é o inverso. E daí entra a questão emocional. Né? Exatamente. Porque jogo é jogo, treino é treino. Eu defendo a bandeira que simulador é só para você testar operacional. Testou, validou, tá tudo certinho. Aonde você cresce mesmo é na conta real, né? Porque você tem que desenvolver. Ali no simulador, você não desenvolve emocional. Ah, mas a minha mão treme quando eu estou na conta demo. Tudo bem, já vi isso várias vezes, mas não é a mesma coisa. O teu inconsciente, ele é muito esperto. O Milton Erickson falava que o inconsciente sabe muito mais do que a própria pessoa. Então, ele sabe que aquilo ali não é algo real. É totalmente diferente. Para o emocional, a conta demo não tem o mesmo valor, o simulador não tem o mesmo valor da conta real. Isso aí é um fato. Pessoal, quem tiver qualquer pergunta aí, quem tiver com dúvida aí, pode ir colocando no chat, levantando a mão, quiser falar também, a gente está num bate-papo aqui, tá? Então, aproveitem aí o Rubens também, todas as dúvidas que vocês tiverem. Ó, o Edson aí pode falar. Ô Rubens, Diego, não me leve a mal, é só uma pergunta mesmo, porque já teve situações em que eu vejo uma entrada, a Nexus passa para mim uma entrada. Cara, eu sou grato a Nexus, acredito, confio, sigo piamente, mas tem casos de entrada que a Nexus passa e eu olho a entrada, olho o gráfico e falo assim, vai dar merda. E mesmo assim eu entro e dá merda.
mas eu não consigo, é a dependência, eu acho que eu precisava trabalhar também essa dependência. Nada a ver, porque ninguém está 100% certo a todo momento. A gente está ciente que pode dar errado e pode dar certo. A maioria dá bom, graças a Deus. Mas assim, já teve casos de eu ver, falar, porra, eu não vou entrar, e aí eu não dou conta. O meu psicólogo fala, e se der certo? Ah, mas vai dar certo. Mas o meu outro eu tá assim, vai dar errado, cara. E se eu vejo o gráfico, vai dar errado. Aí eu, pá, não, vai dar certo. É a Next que tá passando, porra. Vai dar certo. Aí, pá, entrou, deu errado. Aí a decepção é comigo, não é com a Next. Tá vendo? Te falei que ia dar errado. Aí o outro fala, mas era a Nexus. Tem como trabalhar isso? Tem. Às vezes isso daí está ligado a padrão comportamental. Eu vou te fazer uma pergunta já para trazer uma linha de raciocínio aí. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero fazer uma outra. Beleza, nessa situação, você entra seguindo a entrada, né, o gatilho da Nexus, e quando chega lá, dá ruim, e você fica bravo com você mesmo. Aí fica essa dualidade aí. Um Edson fala, mas faz parte, o outro fica bravo porque fez isso. E se fosse ao contrário? Como que você se sentiria? Você não acompanhando o gatilho da Nexus, indo pela tua análise e dando negativo. Você acha que você ficaria... a emoção seria diferente dessa que vem? Ou seria a mesma coisa? Eu creio que vai ser diferente. Eu nunca passei por isso, não, porque eu nunca corri o risco, né, cara? Entrada na Nexus, eu vou em todas. Então, mas o que você acredita? Você acredita que você ficaria pior do que você fica? Eu acredito que eu ficaria pior, velho. Eu acredito que eu ficaria pior. É por isso que você segue a Nexus, porque, entre aspas, você não quer correr um risco de ficar pior. Naquela hora ali, existe uma avaliação muito rápida do seu inconsciente. E aí, naquela fração de segundo ali, você acaba decidindo o que, de acordo com os seus critérios internos, é o risco menor de te trazer uma emoção ruim, algo negativo ali, caso a ordem dê negativa. Entendeu a ideia? Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine o seguinte cenário. Eu vou trazer um exemplo fora do mercado para ficar mais fácil de entender. Você mora onde, Edson? Eu sou mineiro também, sou de Passos. Passos, Minas Gerais, sudoeste de Minas. Bacana. Até que a gente não é tão longe, não. Não. Passos não está muito longe de Cambuquira. Não está mais ou menos, né? Mas, enfim, você é mineiro, você está indo Passos, só para eu me localizar, porque às vezes eu estou confundindo. Não, acho que eu estou confundindo com Passa Quatro, onde eu estou pensando. Passos fica perto de onde? Fica perto de Poços, tá. 180 de Ribeirão. Tá, não, perto de Poços, como que ele fica 2 horas de Poços? Mas pensa assim, você está em Passos. Aí tem um feriado, você quer descer para uma cidade de praia, você quer pegar uma praia. E aí você conhece uma pessoa que mora na praia. Aí você tem 2 alternativas. A primeira alternativa me fala quem é você nessa situação. Você é a pessoa que liga para o amigo, ou manda uma mensagem, enfim, fala assim, fulano, estou descendo esse final de semana, esse feriado aí para tua cidade, estou indo para a praia, e estou querendo saber de você qual hotel, pousada, enfim, que você me indica aí para ficar, que eu não achei, não procurei nada ainda, e como você mora aí, eu quero uma indicação sua de pousada. Aí o hotel, o cara vai te dar. Aí você fala assim, mas deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Quais são as praias mais legais aí da região ou da cidade? O que você me indica conhecer aí? Aí você faz essa pesquisa, ou seja, meio que você usa o cara como um guia turístico, você já vai pegar todas as informações dos melhores passeios, o melhor hotel, e por aí vai. Ou você é a pessoa que, mesmo tendo algum conhecido lá, você é aquele cara que você mesmo entra, por exemplo, na internet, você mesmo faz as suas pesquisas para procurar o hotel, para procurar as praias, para montar você mesmo o seu roteiro de passeios dentro daquela análise que você fez. Quem é o Edson? O cara que liga para pegar tudo pronto ou é o cara que ele mesmo monta tudo? Eu, no caso, se fosse, eu ligaria para o parceiro, perguntaria, já pegava tudo mascado e ia entrar na internet só para dar uma avaliada, para ver se batia do que ele me disse e segue o baile.
A minha imaginação é que a sua resposta seria essa. O que isso daí... por que eu te fiz essa pergunta? Existe uma ferramenta da programação neurolinguística poderosíssima chamada metaprograma. Os metaprogramas, eles falam dos nossos padrões comportamentais. Então, eles nos explicam como a gente funciona, como que a gente enxerga o mundo, como que a gente se comunica com o mundo e por aí vai. Esse metaprograma específico que eu te perguntei, são os metaprogramas opções e procedimentos. O número 1, que é o teu caso aí, é uma resposta mais típica de quem funciona mais como procedimentos. O número 2, a opção número 2, é uma resposta mais típica de quem funciona mais como opções. O que é procedimentos? Quem é procedimentos? Quem é opções? Procedimentos é aquela pessoa que ama um caminho testado, aprovado e validado. Ele se sente seguro quando alguém já pisou lá. E aí ele gosta, porque ele sabe que alguém já pisou ali, aquela pessoa sabe o que ela está fazendo, aquela pessoa sabe o que ela está falando. É como se para o procedimento houvesse um mapa do tesouro. A pessoa já sabe que aquele tesouro existe, né? Ela sabe que alguém já chegou lá, e ela só vai pegar o caminho, e ela vai caminhar por aquele mesmo caminho. É um caminho seguro, testado, aprovado e validado. Quem é mais opções, não. Quem é mais opções, ama criar. Ele precisa, por isso chama opções. Ele precisa ter as suas próprias escolhas. Então, ele gosta de criar novos caminhos, ele gosta de ter opções para que ele possa escolher. Entendeu a diferença? Então, por que você tem esse comportamento? Quando a Nexus te passa o sinal e você fica nessa dualidade. Porque aí, provavelmente, você é mais procedimentos, não dá para falar aqui a porcentagem, mas provavelmente você é mais procedimentos. E aí, na tua cabeça fica, eu vou por aqui, porque esse caminho é seguro e é mais seguro porque já foi testado, aprovado e validado. Por quem já está aonde eu quero chegar, por exemplo. Se você, como procedimentos, você escolhe ir pelo que está na tua mente e dá errado, aquele metaprograma vai te cutucar. Então, vê se faz sentido isso que eu estou te falando, tá? É por isso que eu falei, gente, que não tem como trabalhar o emocional de forma padronizada. Consegue entender isso aqui? A gente precisa se conhecer para saber o que faz mais sentido para cada um. Esse exemplo aqui que eu estou dando é muito em cima disso. Então, Edson, o que é interessante para você? A zona de esforço nosso está sempre no metaprograma oposto. Então, hoje, talvez aqui com esse briefingzinho, porque esse aqui é uma coisa muito rápida para falar de um assunto tão complexo e interessante como os metaprogramas, mas quando você se olha dessa forma e você olha assim e fala, poxa, realmente isso faz sentido para mim, talvez eu seja mais essa pessoa mesmo, mais o procedimento, que eu realmente gosto de um caminho testado e aprovado. Geralmente eu procuro esse tipo de caminho. Na hora que você está operando, você tem que ter a consciência de que se você quiser funcionar no oposto, ou seja, como opções para que você escolha um caminho, já que você está enxergando algo que faz sentido para você, isso com o tempo de tela começa a acontecer, né? A gente vai vendo ali uma coisinha ou outra que começa a fazer sentido para a gente mesmo, não tendo aprendido daquela forma, você tem que ir para o teu metaprograma opções. Você tem que usar o teu metaprograma opções, sabendo que aquilo ali é uma escolha e que assim como seguir o procedimento pode dar errado, seguir o opções pode dar errado também. E aí, é um treino, porque vai te incomodar no primeiro momento sair dessa sua estratégia, porque funcionar como procedimento está na tua zona de conforto. Então, é muito mais fácil eu seguir aquilo que está sendo falado ali, porque já é o meu jeito de funcionar. Mas se eu quero desenvolver, aí é importante eu funcionar no metaprograma oposto. É importante eu dar uma voz, digamos assim, para esse metaprograma e começar a experimentar um pouquinho ali e perceber como que eu vou agindo e aprender em alguns momentos a trazer esse equilíbrio aí. Deu para entender? Fez sentido aí? Te ajudou? Fez sentido, fez muito sentido. Bacana, fez sentido mesmo. Show, legal. Quando passar Show de por essa bola. situação... Pode falar, Vitor, desculpa.
Eu só ia fazer um adentro aqui que não tem muito a ver com... Tem a ver com a parte psicológica, mas também é importante ressaltar, é que esse comportamento aí que o Edson tem é um comportamento que é excelente, que é o que eu faço lá na sala, né? O que eu comento lá na sala, que é o seguinte: independente de você seguir a estratégia da Nexus, a estratégia X, B ou Y, o que você tem que fazer para você caminhar, para você ter 50% de chance de ter sucesso, isso aqui tá ligado a 50% de chance do cara ter sucesso no mercado. É o cara seguir tudo sem questionar, entendeu? A partir do momento que você definiu uma estratégia, você chegou ali e falou, cara, eu vou operar isso aqui. Eu vi o fulano de tal ali mostrando uma estratégia X, eu gostei dela, tem umas estatísticas, senti confiança. Cara, você tem que ir aquilo ali várias vezes e nunca se questionar, entrar em todas. Por quê? A partir do momento que você se questiona, é o que eu comento lá na sala, e é até uma coisa que eu ia falar pro Rubens, que eu tentava ensinar a galera pelo método do amor, né? Mas parece que o método do bullying funciona melhor. E aí é uma coisa que eu tenho falado muito na sala quando o pessoal tem meio que, não sei se está ligado à questão da ansiedade, que é tipo, dá para fazer uma entrada aqui, eu acho que essa aqui vai dar errada, será que não dá para tirar essa ordem? Tá acumulado demais, não dá para fazer isso. Então, assim, o que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, antes eu explicava, aqui dentro das estatísticas você tem que seguir isso. Hoje eu respondo de uma forma simples, é um pouco seco, mas é o seguinte, cara, a gente não tem bola de cristal. O mercado, quando a gente vai ver a matemática dentro do day trade, é totalmente aleatória, galera. É totalmente aleatório ali. O que o mercado vai fazer nos próximos 1 minuto é aleatório demais, não tem como você saber. Então, assim, quando você pega dentro das estatísticas, se você for estudar estatística a fundo, pegar uma operação isolada ali, um caso de operação isolado, e você tentar adivinhar o que é que vai acontecer, só vai fazer acontecer uma coisa na estratégia. Você vai jogar toda a estatística que foi estudada para se criar aquela estratégia, você vai jogar tudo isso fora e a partir daí você vai começar a operar uma coisa nova. Porque a estatística da estratégia é igual aquele filme do efeito borboleta, que é o seguinte, a partir do momento que uma borboleta bate uma asa aqui no Brasil, ela gera um tornado lá na Austrália, mais ou menos essa lógica. A mesma coisa é a lógica para a estratégia que é testada de maneira quantitativa. O que é que seria isso? É quando a gente roda em backtest. E aí a gente faz todas as entradas ali. O robô, quando ele faz o estudo da estratégia dos últimos 5 anos, ele não olha e fala assim, eu acho que essa aqui não vai rolar, eu acho que essa daqui eu acho que vai dar errado, tá testando demais. Ele entra em todas. Então, a partir do momento que você entra em todas, exatamente, ele segue o padrão. A partir do momento que você entra em todas, você vai ter um resultado esperado ao que foi apresentado ali na estratégia. Mas só estava complementando aí. Show de bola, Rubens. Até porque, assim, a gente que fez, que fizemos, no caso, essa estratégia de entrada, a gente também duvida. A gente vê também que vai dar errado alguma coisa. Só que nós temos que nos comportarmos como robô na frente da operação. Que nem foi uma pergunta ali, deixa eu ver quem é que fez a pergunta. O Michel, que fazia para ficar neutro e tirar a emoção. A gente é humano, é difícil tirar a emoção, mas a gente tem que ser disciplinado de seguir sempre a estratégia, até quando a gente não concorda com ela. Né? Então, Diego e Vitor, só para deixar claro, não foi crítica a estratégia de forma alguma, tá? Se fosse algum crítico, eu nem estaria na Nexus de forma alguma, porque eu acredito, só foi uma dúvida mesmo para trocar uma ideia. De forma alguma, não, show de bola. Mal. Tranquilo. Não, é que isso aí que você falou, deixa eu só complementar, Diego, para não ficar... Isso aí que você falou, por isso que eu citei outros exemplos, entendeu? Eu não quis citar a estratégia da Nexus, eu citei a estratégia de Y, de X, ou eu falei estratégia de forma geral. Esse comportamento que você está fazendo, eu não sei se o Rubens concorda comigo, porque o especialista é ele, mas eu acho que eu tenho um pouco também de conhecimento nessa parte de psicologia do trade. Que é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, o que você está fazendo é o que eu comentei contigo. 50% do caminho andado você tem em relação às pessoas que não fazem, cara. Porque, cara, 95% da galera não segue, se auto-sabota. Então, essa seria a minha opinião aí. Ô, Diego, só para te falar na questão da ordem da pergunta, deixar o Rubens concluir, mas o próximo é o Thiago e depois é o Michel. Eu tô pegando a ordem aqui. Tranquilo. Bacana. Essa pergunta do Edson, eu trouxe para o contexto emocional da resposta aqui, até para explicar um pouquinho essa questão dos metaprogramas.
Essa avaliação aí, ela é muito pessoal, mas é lógico, como eu falei, o operacional e o gerenciamento, existe uma padronização, e é fundamental que você seja disciplinado naquilo que você se propôs a fazer, porque senão começa a virar uma mistura e você acaba não seguindo nada, e isso daí não é interessante para o emocional também, entende? Porque você vai ficar, né, igual o macaco pulando de galho em galho, você não sabe para onde você vai, o que você segue, se eu sigo aqui, se eu sigo ali, e aí, quando eu digo eu sigo aqui e ali, não é nem estratégia, é o que está vindo ali dentro do contexto emocional. Então, essa padronização, ela ajuda na pergunta, se não me engano, do Michel, que você falou, né, o Diego, de como tirar a emoção. Quando você está padronizando algo e seguindo aquilo à risca, fica mais fácil de você tirar a emoção. Imagine um médico, na hora que ele está, sei lá, fazendo uma cirurgia. Ele está seguindo exatamente o que ele aprendeu a fazer, como ele aprendeu a fazer. O médico vai inventar no meio da cirurgia? Se ele inventar no meio da cirurgia, pode dar ruim. Então, ali, ele está totalmente associado. Ele deixa a emoção do lado de fora do bloco cirúrgico e ele só faz aquilo que ele aprendeu a fazer, do jeitinho que ele aprendeu a fazer. Ele segue um passo a passo, ele segue uma padronização. Dentro do mercado financeiro, é a mesma coisa. Por isso, a importância da gente ter uma padronização dentro desses dois contextos, operacional e gerenciamento. Porque daí, querendo ou não, eu vou fazer aquilo que eu padronizei. Porque tem backtest, tem tudo isso que o Vitor citou aí, o Diego, comprovando que a probabilidade daquela forma dar certo é muito grande. Então, isso me ajuda a ter uma dissociação e a funcionar, como o Diego falou, meio parecido com um robô, ou seja, sem emoção. Isso, inclusive, me ajuda na disciplina. Por quê? Porque disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo quando você não está a fim de fazer. Mas se você padronizou, você tem que ser disciplinado naquela padronização, você tem que seguir à risca aquilo. Gostando ou não, dando bom ou dando ruim, segue à risca. Lá na frente você vai ver se continua ou se talvez vai precisar mudar alguma coisinha no meio do caminho, mas se já tem algo testado, aprovado, e você está seguindo aquilo, tem que ser disciplinado naquilo. Não, o que mais atrapalha um trader a dissociar, que mais faz um trader ficar associado, é ele focar no resultado. Então, outra coisa que te ajuda demais a dissociar, a deixar a emoção de lado e a funcionar como um robô, é para onde você olha. Se você olha para a análise e você fala assim, eu fiz o que tinha que ser feito, agora é deixar o mercado correr e ver para onde ele vai, mas eu entrei certo, eu entrei quando tinha que entrar, eu segui a risca ali, a estratégia e ponto final. Agora, o trader que ele se envolve emocionalmente, ou ele foca no resultado, aí ele vai ter, provavelmente, ele vai ter uma dificuldade maior, porque ele está focando no resultado. Ele vê o mercado indo contra ele, dá vontade de sair, dá vontade de repente, abrir uma outra ordem, dá vontade de fazer um monte de coisa. Entende? Mesma coisa com a situação que o Diego colocou anteriormente, da pessoa não esperar o momento certo e ficar querendo entrar toda hora. Se tem uma padronização, você tem que seguir. Mas, às vezes, você está focado no resultado e não na análise, né, na estratégia. Aí você começa a ver coisas que, às vezes, não tem, pensando, caramba, mas aqui pode dar bom. Aí você começa a inventar, às vezes, umas entradas meio aleatórias aí, e tudo isso te dificulta a questão da dissociação. Tudo isso te faz ficar associado, porque vai ter emoção ali. Então, acostumem a focar mais na análise do que no resultado. Eu até falo isso. A gente tem que aprender a gerenciar o resultado e não focar no resultado. Eu nunca sei se vai dar bom ou se vai dar ruim uma análise. Eu tenho uma probabilidade maior, por isso que eu entro, né? Por isso que eu, enfim, tem toda a catalogação. Mas certeza absoluta, eu nunca sei. Então, entra, espera dar o resultado, e aí depois você segue o que você se propôs a fazer com o seu gerenciamento. Mas o foco é sempre nesse, nunca no resultado. Show de bola. Vou liberar aí para o Santiago fazer a pergunta. Pode fazer, Santiago, a pergunta.
Boa noite aí, Rubens, tudo bem? Boa noite, Santiago. Diego, como vocês estão aí? Boa noite, tudo certo? Legal, bacana. Rubens, na verdade, a minha pergunta ela está mais correlacionada a como se portar ou como tentar abordar uma estratégia perante a um dia que ele foi negativo, por exemplo. Muitas das vezes começa o dia ali, a gente sai positivo, né? Chega às vezes muito perto da meta e isso acaba convertendo e a gente acaba finalizando com um loss, por exemplo, né? A gente atinge lá o nosso loss diário. Eu sigo 100% a estratégia, né, até fazendo uma continuação do que você falou, 100% a estratégia, até brinco com o Vitor, né, que eu falei para ele, Vitor, se tu mandar eu pular da ponte, eu pergunto onde que eu ponho o stop, entendeu? Até brinco com ele falando isso, né? Então, assim, eu acredito na estratégia, mas a questão é, assim, pessoal mesmo, né, de como lidar com esse dia que eu sinto que é pesado quando a gente chega muito perto da meta e reverte para o loss, o feeling, o sentimento fica muito forte, assim, de incapaz, sabe? De falar, poxa, cheguei tão perto, assim, e não está correlacionado à estratégia, sim pessoal. Então, a pergunta é como lidar com isso, né? Como... A estratégia, ela fez o que ela tinha que fazer, né? Exatamente. É 100% emocional esse contexto. Mas aí, Santiago, vai entrar muito no que eu acabei de falar, que é onde eu coloco o meu foco. Se eu colocar o meu foco na estratégia, fica mais fácil eu sair do mercado e tocar o resto do meu dia de uma forma mais tranquila. Mas é porque nós somos seres humanos. O Diego comentou isso, a gente é ser humano. Então, se eu estou vendo que está chegando próximo do meu alvo, ali pode se gerar uma expectativa, ali pode se gerar uma ansiedade, porque eu estou vendo que está próximo. É como se eu quisesse dar uma empurradinha, né? Ou puxar ou soprar para subir logo e chegar no meu alvo. Então, ali, eu tenho que manter essa dissociação e esperar a estratégia seguir o caminho dela. Se começou a reverter e buscou meu stop, eu tenho que levar com essa mesma naturalidade. Poxa vida, hoje foi quase, mas não deu. Hoje é dia de stop, paciência, faz parte e volta para outro dia. Então, isso, quando eu falei no começo que PNL é pensar por critérios, esse é o ponto. Eu posso escolher como eu vou pensar. Eu não estou dizendo, gente, que é fácil e que é da noite para o dia. Porque isso é treino. Como eu falei, nós somos seres humanos e a gente tem emoção. Mas começa a treinar essa programação mental. Como eu escolho pensar quando essa situação acontecer? Ela vai acontecer a primeira vez. De forma inconsciente, talvez você sinta. Só que daí você vai lembrar, poxa vida, não é assim que eu tenho que pensar, meu pensamento tem que ser dessa forma. E você vai trazendo o pensamento assertivo para a tua mente. Até que chegue no momento que aquele pensamento também se torna uma padronização. E aí fica mais simples pensar daquela forma. Então, pensar por critérios é muito em cima disso. Eu escolho o que e como eu vou pensar para determinado resultado. Eu posso treinar as formas que eu vou pensar. Existe um pressuposto na PNL que fala que a comunicação é a responsabilidade do comunicador. E comunicação não é só a minha comunicação com vocês, por exemplo, é a minha comunicação comigo mesmo. Então, o resultado que eu estou tendo ali de emoção e de sentimento é fruto da minha comunicação interna. Por isso, programação neurolinguística, programar a minha mente de uma forma mais assertiva. Então, pensem na comunicação como uma coisa mais ampla. É a comunicação intrapessoal e interpessoal. Então, neste caso, que é a intrapessoal, eu comigo mesmo, como eu quero pensar quando acontecer esse tipo de situação. E aí você já treina isso. Você já desenvolve essa forma de pensar. Deixa ela no consciente. Quando acontecer, você perceber que o teu inconsciente está levando para um outro tipo de pensamento, você joga fora e traz aquele de volta. E você vai fazendo isso. Todas as vezes que acontecer, você faz isso. Até que você começa a perceber essa certa padronização na tua forma de pensar. Porque daí você começa a conseguir reverter aquele pensamento de uma forma mais simples. Isso vai ficando mais fácil, mais fluido, mais natural. Entendeu a ideia, Santiago? Sim, entendi. Legal, bacana. Obrigado, Rubens. Tamo junto. Valeu.
Show de bola. Partir para a próxima aqui. Cara, a próxima, na verdade, eu acho que é um conjunto da pergunta do Michel com a do Luciano. Eu vou jogar um contexto aqui na mesa, Rubens. Vamos dar uma de podcast aqui. E aí a gente contextualizar, que eu acho que vai ficar legal para a galera entender. Porque isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante nos últimos dias, né? Que o Luciano perguntou como tirar o foco do resultado e focar na estratégia, né? Que na minha visão ali, pelo que eu interpretei, seria mais ou menos o que o Michel falou com outras palavras. Cara, o que eu vejo muito hoje, aí eu quero que se possível, você dê a opinião em cima disso, da parte mais psicológica do negócio. O que eu vejo hoje muito das pessoas é que a forma como foi dissimulado, como foi vendido o day trade para as pessoas, investimento em renda variável, foi vendido de uma forma errada, né? Foi vendido que a pessoa ganha fácil, que é só entrar lá e ganhar todo dia, enfim, quando na verdade o day trade não é isso, né? O day trade é mais próximo do que o Rocky Balboa fala naquele filme, que não é a forma como você bate, mas é quanto você aguenta apanhar e ainda ficar em pé, né? Então, o day trade é justamente isso, né? A gente tem que aprender a apanhar para a gente poder conseguir bater e ganhar na vida, né? E aí uma coisa que eu vejo fazendo analogia ao filme do Rock, que é o seguinte: o Rock conseguia subir lá. O Rock era o quê? Era um cara comum, né? Se quem é fã do filme do Rock lá, não sei se a galera assiste, mas, tipo, o Rock era um cara comum que treinava boxe, era de uma liga amadora e foi lá e teve a oportunidade de lutar contra o Apollo Creed, que era o campeão mundial de boxe. E aí, assim, o cara foi lá, visivelmente o Apollo Creed era melhor lutador do que o Rock, né? Só que o Rock aguentou apanhar mais. Essa que é a realidade. E aí, trazendo para dentro do contexto aqui do que eu quero que o Rubens explane, que é o seguinte: o mercado ele sempre vai ser soberano, ele sempre vai ser maior do que a gente. Então a gente, no caso, é o Rock, a gente é amador do amador, né? A gente não a gente não tem como competir, por exemplo, com os bancos, é o que eu falo muito na sala. A gente tem ferramentas para conseguir ser aquele peixe que come as sobras ali do tubarão, né? Então, assim, o que eu vejo que as pessoas erram muito é que elas vêm com essa cabeça de que vai ser fácil, quando na verdade é uma profissão extremamente difícil. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar lá para os alunos, que não é uma coisa simples. E quando eu falo em planejamento, eu gosto muito de falar sobre isso, e aí eu quero que você explique a raiz do problema, que é o quê? Hoje, para você ser bem sucedido no day trade, na minha opinião, o primeiro caminho para o cara se livrar da expectativa do resultado é ele não depender do resultado. Eu acho que a raiz do problema hoje se encontra no seguinte: a maioria das pessoas chega no day trade com a expectativa que aquilo ali vai pagar as contas dela imediatamente, quando na verdade não é bem assim. Pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 1 ano, dependendo ali da forma que você tem de capital para você conseguir pagar suas contas. E mesmo após isso, vão ter períodos que você vai estar apertado. Depois que você está ali ganhando muita grana, mas, por exemplo, eu vou citar uma situação que às vezes acontece comigo. Eu tenho conta para pagar pessoal e eu faço uma operação ali, sei lá, no swing trade, que eu vi que tem uma possibilidade muito grande de me trazer um retorno. Cara, eu atraso minhas contas. E às vezes eu atraso, porque eu deixo na minha cabeça que, cara, eu vou usar o day trade para pagar as contas. Agora, a posição que eu tenho ali, eu vou segurar ela até onde der. Nem que eu tenha que pegar no cheque especial. Mas eu faço isso. E aí, esse imediatismo atrapalha muito. E aí eu vejo que o pessoal chega pressionado, porque ele já está com as contas pessoais no vermelho, e ele tem aquele dinheiro sobrando, e ele fala assim: cara, eu vou colocar essa grana aqui. E aí eu acho que é muito por isso que a galera cai naquele conto da sereia: ganhe R$200 todo dia. Você tá ali apertado, uma pessoa chega te oferecendo R$200 para se ganhar todo dia, e você vê essa oportunidade de você trabalhar e ganhar fácil, quando na verdade não é assim, gera essa expectativa e ela é frustrada quando a gente entra ali no day trade. Então, assim, a pergunta que eu queria te falar é o quê? A raiz do problema, que eu acho, na minha opinião, é o quê? Você parar de focar em resultado diário e fazer um planejamento, que aí entra o ponto que eu acho que ninguém faz, eu falo bastante com a galera. Cara, você tem que se planejar 1 ano para frente. Cara, eu vou começar a operar day trade, como que eu vou pagar minhas contas nos próximos 3 meses, se eu só vou viver de day trade? Ah, não, eu tenho um trabalho, então beleza. Como que eu vou organizar o meu tempo com o day trade para mim conseguir trabalhar e fazer os dois e pagar lá na frente
para mim conseguir viver só disso, lá daqui a 1 ano ou 2. Aí, assim, eu vejo que as pessoas focam muito no resultado diário e eu falo muito para a galera focar no resultado mensal. A minha pergunta para ti seria mais ou menos o seguinte: o que é que a gente pode fazer para eliminar esse imediatismo que as pessoas chegam, que é gerado? E se você puder citar uma possível solução, eu sei que uma das soluções que eu falaria para uma pessoa que está apertada e que ela está desempregada, ela quer tirar a vida dela no day trade, dependendo da reserva de valor dela e do conhecimento e da estrutura emocional, talvez ela não consiga. O que é que você falaria para essas duas pessoas, para elas eliminarem a questão do resultado imediato diário e começar a pensar assim, no mês? Eu vou aceitar os prejuízos que acontecem no mês, focando no resultado final ali, porque eu sei que a probabilidade de lucro é maior. Uhum. Você trouxe uma palavra aí que para mim é a raiz dessa situação, que é a palavra planejamento. Eu costumo falar que quem tem planejamento tem futuro e quem não tem planejamento tem destino. Para mim, a palavra planejamento é algo que eu deveria ter tatuado em mim, de tanto que a minha vida é baseada em planejamento. Eu não sei viver sem planejamento. Então, é entender isso. Começou no mercado, é fundamental você criar um planejamento e entender que, eu faço uma analogia, que é como se você estivesse abrindo a tua empresa. Uma pessoa, quando abre um negócio, um empresário, quando abre uma empresa, ele não abre para pagar as contas do mês seguinte, já com o lucro da empresa. Ele sabe que vai ter um tempo de evolução, de recuperar o capital investido, ponto de equilíbrio, aquela coisa toda, até ele começar a ter o lucro dele. Né? Para aí sim ele falar, poxa vida, agora o meu negócio deslanchou e agora eu estou realmente vivendo disso aqui. Mas num primeiro momento ele vai trabalhar para pagar as contas que ele gerou para poder construir um negócio dele. Então, no mercado financeiro, a minha forma de enxergar é a mesma coisa. Você tem que, desde o início, programar a tua mente para o médio a longo prazo, para enxergar lá na frente. Imagine que você está abrindo a tua empresa e que você tem que trabalhar para fazer a tua empresa prosperar. O imediatismo, na minha opinião, eu falo muito isso, ele é o mal do século. E o que as pessoas têm que entender? O imediatismo, ele mais atrapalha do que acelera. A pessoa que vive com imediatismo, com essa ideia de ganhar dinheiro rápido e solucionar a sua vida em 2 meses, por exemplo, ela demora muito mais para poder ela chegar no resultado do que aquela pessoa que foca em crescer gradativamente, de manter aquela linearidade. Porque o imediatista, às vezes, ele ganha, mas depois ele vai e perde. Aí ele volta e ganha de novo. Então ele fica numa montanha russa. Isso daqui faz ele ficar num loop de ganhas e perdas muito grande. Enquanto aquela pessoa que foca na construção do médio e longo prazo e tem esse planejamento que a gente está falando, de colocar na planilha, desenhar realmente a caminhada dela com o mercado financeiro, essa pessoa vai manter essa linearidade. E aí eu falo muito, Vitor, o trader ele tem que escolher quem eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que ganha mais ou eu quero ser a pessoa que ganha sempre? Porque o imediatista, muitas vezes, ele tem a cabeça em ser o que ganha mais. E, na minha opinião, ser o que ganha sempre, um dia ele se torna o que ganha mais, por conta do acumulativo. Entende? Então, isso tudo são formas da gente colocar na nossa cabeça o que a gente quer e como a gente vai fazer. Porque eu consigo estruturar isso. E isso eu tenho controle. Eu não tenho controle no resultado. Então, se eu estou funcionando no imediatismo, se eu estou esperando o resultado da noite para o dia, eu estou colocando a energia aonde eu não tenho controle. E todas as vezes que a gente coloca energia aonde a gente não tem controle, a gente tira a energia de onde a gente tem controle. Então, funcionar de uma forma bem racional mesmo. É colocar na ponta do lápis ali os dois lados, né, os dois caminhos e perceber, se eu ficar pensando assim, eu não vou chegar onde eu quero. Então, é melhor eu me programar dessa forma, é melhor eu pensar dessa forma e é melhor eu agir dessa forma. Mas o primeiro passo, gente, que é muito o que eu estou falando aqui, está sendo meio que a base hoje dessa nossa conversa, é aprender a pensar de maneira mais assertiva, pensar de forma correta,
para a construção da nossa consistência, tá? Então, planejamento, tudo. Sentou, monta o teu planejamento, monta aquilo que você quer que aconteça esse mês que vem, desenha dentro da sua realidade. Não vai criar uma expectativa fora da sua realidade momentânea. A tua realidade é o tempo que você tem de mercado, é o conhecimento que você já tem, é o valor que você tem de banca. Então, você tem mais ou menos ali uma ideia de quanto você pode buscar durante o seu mês. O foco do trader sempre tem que ser o final do mês, não é o dia. O trader que foca no dia é o trader que não aceita o loss, que não aceita o stop, que é indisciplinado, que se envolve emocionalmente, que muitas vezes quer sair de uma posição que está aberta porque começa a enxergar outra coisa, ou que não espera chegar onde tem que chegar para poder dar uma entrada e fica querendo entrar antes. Na maioria das vezes, quando a gente pensa no dia, a gente tem esse tipo de comportamento. Então, essas pequenas alterações dentro do contexto mental, da forma de pensar, elas influenciam também nas mudanças comportamentais. Ninguém muda comportamento sem mudar pensamento. Isso daí é um fato. Por quê? Porque tudo começa no pensar. Tudo começa no pensamento. Toda mudança externa começa com uma mudança interna. Aí eu dei o exemplo aquela hora do Edson dos metaprogramas, por isso a importância da gente se conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais simples se tornam essas ações, porque eu começo a pensar de uma forma mais assertiva dentro daquilo que eu estou enxergando e da avaliação que eu estou fazendo. Então, cuidado demais com essa palavra imediatismo, porque o imediatismo, eu falo assim, quem está funcionando no imediatismo está colocando uma pressão interna. E todos nós temos um limite. Alguns o limite é maior, outro é menor. Mas quem funciona o tempo inteiro pressionado, uma hora vai chegar no limite e vai acabar desistindo. Aí começa a falar que o mercado não é para si, para ele, e essas coisas que a gente ouve. Então, quem planta pressão, colhe frustração. E aí, no resultado disso, é desistência. Não adianta. Tá? Então, aprendam a pensar de uma forma mais estruturada com esta ideia do planejamento. O Vitor explicou muito bem aí com essa analogia do rock. Eu fiz trilha há muitos anos e eu faço uma analogia da trilha com o mercado financeiro. Quando eu comecei na trilha, o pessoal mais não sei se alguém aí faz trilha, se alguém fizer vai entender aí. O pessoal que tinha mais tempo de trilha, a primeira coisa que eles falavam assim, ó, aprende a cair. Porque se tem uma coisa que é fato, é que você vai cair. Aí, por que você tem que aprender a cair? Para você não machucar. Só que conforme você vai fazendo trilha, você vai pegando experiência, você começa a cair menos. Até que chega um momento que você está fazendo a trilha inteira sem cair. Então, o mercado é assim. Tem uma coisa que é fato, você vai perder. Então, aprende a perder. Aprender a perder entra dentro desse contexto aí que o Vitor trouxe de apanhar e conseguir ficar em pé. Aprende a perder. Tira o foco daquele resultado, da perda em si. Aprende a gerenciar aquilo. Aprender a perder é isso. É você aprender a gerenciar o que está acontecendo com você, a gerenciar o resultado e não focar no resultado. Com o tempo, isso vai se tornando mais natural, você vai conseguindo administrar isso menor, e aí as coisas começam a fluir de uma forma mais interessante. Eu atendi uma vez um cara numa mentoria individual, que ele chegou para mim e falou assim, ele estava começando no mercado, tinha 3, 4 meses de mercado. Eu tenho dinheiro para mais 4 meses. Eu tenho que fazer esse dinheiro virar. Inclusive aí do sul. Não lembro a cidade, mas é uma cidade do interior. Eu preciso fazer esse dinheiro virar, porque eu só tenho mais 4 meses de dinheiro na conta. Então, eu preciso fazer o mercado dar certo, senão daqui 4 meses eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Primeira coisa que eu falei para ele, se você já está começando assim, a gente já tem que mudar completamente. Porque existe a possibilidade? Existe. Mas, dentro da média, você com 3 meses de mercado já querer viver dele dessa forma, é muito arriscado. A probabilidade de você perder é muito maior do que você ganhar. E aí, qual foi o meu conselho para ele na época? Hoje ele me agradece demais. Isso foi em 2020, agosto de 2020, vai completar 2 anos. Qual foi o meu conselho para ele na época? Procura algo que te dê um sustento maior,
pelo menos pague as suas contas, para que você tenha leveza para construir o seu caminho dentro do mercado. Se você trouxer essa leveza, essa pressão para dentro do gráfico, dificilmente você vai continuar. Dificilmente você vai ter bons resultados, porque o teu foco vai estar no dinheiro, o teu foco não vai estar no processo. E você ainda não tem estrutura, conhecimento pelo tempo de mercado para poder suportar isso. Então, minha primeira sugestão é: arrume uma outra coisa que pague suas contas, que te deixe pelo menos no 0 a 0, para que você consiga ter uma tranquilidade para seguir a sua caminhada e construir realmente aquilo que você quer construir para o mercado financeiro. Cara, mudou completamente a visão dele, ele enxergou, e hoje ele me agradece, fala que aquele papo foi que mudou completamente a vida dele, porque hoje ele está extremamente bem, cresceu absurdamente em 2 anos, e aí eu falo com ele, mas de nada adiantaria eu te falar aqui de você né, não resolver pagar o preço. Então, lógico que o mérito é teu, mas esses são pontos interessantes, é para onde eu olho, é como eu desenho o caminho, é o planejamento que eu faço, é a ideia que eu tenho do que é viver do mercado, que é essa construção, que não é da noite para o dia, que depende de variáveis, como o próprio dinheiro que eu tenho ali para colocar na corretora, enfim, tudo isso é importante avaliar para que eu não caia na pegadinha do imediatismo. Show de bola, acho que conseguiu responder a pergunta da galera aí. Se vocês tiverem dúvida, vai deixando aí. Eu vou liberar para o Alexandre fazer a pergunta, que ele estava com Alexandre, mano. Toca a ficha aí, meu amigo Alexandre. Boa noite, Rubens. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? O professor, uma dúvida que eu tenho, na verdade não é uma dúvida, é o que a gente sente e passa no dia a dia, né? Eu vejo que é natural do ser humano ter medo, né, do desconhecido, né? Para mim, o day trade ainda é uma coisa, é um chão ali ainda que eu não consigo ainda sentir muito bem, né? Tem aquele certo receio. Apesar de ter conhecido aí a Mad Dog, né, o Vitor, já batemos um papo, e venho seguindo quase já 1 mês e meio as estratégias, né? E eu sou bem disciplinado nesse quesito. Com relação ao financeiro, eu deixei de lado, né, porque eu não dependo disso para viver, então isso acaba me ajudando, me favorecendo. Quem sabe um dia eu possa fazer disso uma profissão, ficar um pouco mais tranquilo em casa, né, mas não é o caso agora. Agora, o que eu sinto, né, a minha dificuldade, que é o que eu batalho o dia a dia, por mais que a estratégia, né, ela é validada, né, o Vitor validou essa estratégia, e eu até muitas vezes sou repetitivo, peço até desculpas aí, Vitor, por estar questionando toda hora qual que é a assertividade, né, dessa estratégia, porque isso eu não estou no comando da situação, né, não fui eu quem desenvolvi, então eu sinto esse receio, esse medo. No entanto, que o primeiro mês na sala ao vivo ali com o pessoal, eu operei na conta simulada, né, o dólar, já o índice eu estava operando já porque seguia mais ou menos a estratégia dele, era muito parecida, até no gráfico, né, usava o gráfico Renko, então eu estava mais, assim, confortável, né, e já no dólar ele estava indo contra uma tendência minha, assim, né, eu falei, poxa vida, como ele pode entrar dessa forma, sendo que eu estaria, ele está entrando vendido, eu estaria entrando comprado, né, então eu operei, vi que a estratégia realmente ela é muito boa, né? Ela é válida, lógico, não tem 100%, porque se fosse 100%, estaria todo mundo aplicando dinheiro lá e saindo ganhando. Bom, enfim, agora, o meu maior problema que eu sinto é essa dificuldade, às vezes, em acreditar, né? Você fala assim, eu sei que a estratégia dá certo, eu preciso trazer isso para mim, né? No caso, por exemplo, hoje eu perdi uma bela operação, né, foi de uma nova estratégia que o Vitor está lançando aí, eu ainda não tive aula dela, eu só acompanhei ontem, né, foi o primeiro dia que ele colocou ali em prática numa sala, e eu falei, puxa, será que eu entro? Mas não é uma estratégia aí, por mais que o Vitor tenha falado que ela é muito boa, né, ele passou todos os parâmetros, eu ainda não me senti confortável, eu falei, poxa vida, perdi essa daí, né, e deveria ter entrado. Então, o meu receio é sempre esse, é o medo do desconhecido.
como que eu posso agir, trabalhar nessa forma, assim, acreditar numa coisa que eu ainda não tenho o comando dela, né? A gente não sente a vontade, né? E realmente, operar, como foi falado anteriormente, operar no simulador é uma coisa. Eu sei porque isso, na minha profissão, a gente carrega isso, né? Tem a parte do simulador e da vida real, né? Uhum. Então, sempre há uma distinção. No simulador, por mais que você possa ter as suas emoções, você está sob uma pressão, mas na vida real, as emoções, essa pressão é muito maior, né? Então, como que eu posso lidar com esse medo ao desconhecido ali? Por mais que a estratégia possa ser muito boa, mas ainda você tem ainda aquela barreira. Você faz, né? Você segue fielmente a estratégia, tem aquela disciplina, mas ainda tem aquele medo interno, né? Eu acho que essa é uma das maiores brigas que eu tenho hoje no day trade. Obrigado aí, viu, professor? Desculpa ter estendido aí. As ordens, Alexandre, sem problema. A tua situação é muito parecida com a que o Edson trouxe, porém é no contexto contrário, né? É o oposto do que ele falou. Enquanto ele enxerga algumas coisas, mas ele segue à risca aquilo que foi passado, no teu caso, você talvez ainda não sinta ainda essa confiança para simplesmente fechar o olho e comprar o vender de acordo com o que está sendo passado ali. O que é interessante, primeira coisa, você tem quanto tempo de Nexus? Desculpa, tem de Nexus? Na verdade é que ele não tá no Nexus, ele tá pela Mad Dog. Depois tem que te explicar isso aí, que eu fiz umas marcas novas aí em cima da Nexus, entendeu? Ah, tá. Mas, enfim, você tá há quanto tempo com o Vitor? Vou falar assim, que fica mais fácil. Eu tô mais ou menos um mês e meio, né, Vitor? Eu comecei mais ou menos no início de junho, né? Passei um mês ali. E aí depois eu acabei comprando a mentoria do Vitor e aí a gente está dando continuidade. O que eu quero dizer assim, acho que só para colocar, é assim, na verdade, eu sigo fielmente, eu não saio fora da estratégia, né? Acho que o Edson, ele, por exemplo, ele deixou de entrar por, às vezes, não acreditar, né? Eu não. Não, ele entra. Eu mesmo que eu acredite que não dê, eu vou em frente, porque eu falei, pô, a estratégia, ela foi validada, tá aí, que a gente tem que seguir. E outra, até mesmo para eu poder validar ela para mim mesmo, né? Porque se eu falar assim, não vou entrar nessa, tá vendo, deu errado, então eu estava certo. Não, eu preciso entrar, porque se ela der errado, eu preciso validar ela para mim mesmo. Eu sei que ela foi validada, né, por toda uma equipe, mas eu preciso ter porque o que eu sinto um pouco de dificuldade é não estar no comando da situação, né? Então por isso que eu preciso fazer ela certinho, porque a partir do momento que eu realizei todas as operações, fiz ela de forma correta, né? E eu tive um lucro, né? Ou eu tive prejuízo, eu acho que ela foi validada, né? Ó, de 0 a 10, o quanto que segurança é importante para você? Olha, professor, 10. Acho que segurança para mim tem que estar acima de tudo. Então, até mesmo porque eu carrego isso na minha... Cara, se você responde que era menos de 10 aí, eu não ia entrar no avião com você nunca mais, hein? Ele é piloto? Ele é piloto. Então, aí está a sua resposta. Segurança é algo muito forte para você, e agora ainda sabendo da tua profissão, é uma profissão que você tem que estar no controle da situação. Então, você já está acostumado tanto a ter controle da situação, quanto a buscar segurança para as coisas que você faz. Isso ainda é uma coisa nova para você. Você tem um mês e pouquinho ainda junto com o Vitor. A minha sugestão aqui é o tempo. Não vai ter outra coisa para resolver aí. Por quê? É o que você falou. Essa validação que você busca, pessoal, ela só vai acontecer com o tempo. E você tem muito pouco, por isso que eu perguntei quanto tempo você tem muito pouco tempo ainda vivendo essa situação, que é uma coisa atípica para o seu dia a dia. É uma coisa que, embora você saiba conscientemente que existe uma segurança por conta de todos os testes que já foi feito aí, né, da estratégia e tal, mas inconscientemente você não sente 100% dessa segurança. Por isso que bate essa incerteza, esse medo aí que você comentou. Isso é extremamente normal. E o outro ponto é a questão do controle.
Você está acostumado a decidir. Hoje você está numa posição que não é você quem decide. Entendeu a ideia? Então você está funcionando no oposto daquilo que você está acostumado a funcionar. Isso é uma quebra de paradigma. Então é natural você sentir o que você está sentindo, e com o tempo isso vai mudando. Por quê? Porque com o tempo, o primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto mês, que você está vendo que o negócio está funcionando, que a assertividade é boa, que está saindo positivo e por aí vai, você mesmo vai encontrar essa segurança. Porque aí você está enxergando. É como se, beleza, não fui eu que criei, não fui eu que validei, mas eu testei e eu estou vendo que funciona. Então, para você criar essa segurança aí que você busca, Alexandre, para conseguir controlar mais esse medo, é prática, é colocar em prática, colocar em ação, ver funcionando, porque a hora que você vê funcionando, se torna palpável. Hoje ainda talvez não esteja tão palpável. Você sabe que existe, mas ainda não é tão palpável para você, entendeu? Então, continua mantendo a disciplina de fazendo, de entrando e tal, e começa, se fizer sentido para você mesmo fazendo uma catalogação, para que você perceba, olha, está dando certo, está dando mais certo do que errado, digamos assim. Estou saindo positivo na semana, no mês e por aí vai. Porque isso vai aumentando e você vai olhando para o resultado. Neste caso, porque daí quando você vai olhando para esse resultado, aquilo vai reforçando a ideia que você já tem. Se você não tivesse essa ideia de que é seguro, você não estaria 1 mês e meio com o Vitor. Mas você ainda precisa sentir mais. O teu ponto aí é esse, entendeu? Porque você tem algo que a segurança é algo muito forte para você e você busca controle em tudo que você faz. Você já vive isso diariamente. Então, no teu caso aí, é só o tempo. Na minha opinião, é você continuar fazendo da forma que você está fazendo e a cada resultado positivo, você reforçar isso. Ó, tá vendo? Eu entrei e deu bom. Então, realmente, isso daqui é o que me traz a segurança. E você vai reforçando, você vai mostrando para você mesmo que é seguro, que é confiável e por aí vai. Isso vai aumentando esse teu nível de confiança, de segurança. Deu para entender? Não, perfeito, professor, perfeito. Acho que é bem por aí mesmo, porque é aquele negócio, né? É um território novo, né? Exatamente. É um território novo que ainda não foi explorado totalmente, né? E como a gente vê na internet... Não foi explorado e é o contrário do que você está acostumado a funcionar. Porque se é novo, não fosse explorado, mas segue o teu padrão de comportamento, é uma coisa. Mas é novo, não foi explorado e vai de encontro com o seu atual padrão de comportamento e com as coisas que você gosta, que no caso é a segurança, entendeu? Então é muito natural isso. Exato. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Valeu, uma ótima noite. Para você também. E, Vitor, não fica chateado, eu não estou simplesmente assim, se eu entrei, né, no grupo, se eu paguei uma mentoria, é porque a gente acredita, né? Exatamente. Senão não teria, né? É que, lógico, a gente vê tantas promessas, né, que a gente vê que não são impossíveis de serem atingidas, né? Você tocou num ponto interessante aí. A gente vê tantas promessas e tal, e o Vitor falou isso, né? A gente vê muita ilusão dentro do mercado. Outra coisa que vai te aumentar a segurança é você olhar para quem está no comando. É tipo a gente entrar no avião e olhar que é o Alexandre que está lá no comando. Poxa, e daí eu conheço esse cara e eu sei que eu estou em boas mãos. Então, olha para quem está no comando, porque isso também vai te ajudar, entendeu? Exatamente, perfeito. Tá certo, muito obrigado a todos aí. Valeu. Mas pode ficar tranquilo, meu amigo, fico chateado não. A galera acha que a galera acha que eu vou ficar bravo, cara, mas pode ficar tranquilo, pode fazer. Não, porque assim, a partir do momento que a gente, né, por exemplo, comprei a mentoria, porque a gente acredita, né, eu tenho esse lado de sentir a pessoa, né, eu já assisti várias lives, já participei de várias outras salinhas ali, e realmente com o Vitor eu senti esse potencial dele mostrar ali realmente os resultados, né, e a gente vê que para a pessoa abrir 1 mês de sala, né, ao vivo ali e operar numa conta real não é para qualquer um, entendeu? Então ali te traz um certo conforto, né, te traz
E então, por isso que a gente acaba, mas lógico que é como vocês, né? Vocês vão entrar num avião, você fala, poxa vida, né? Como que será? Por mais que você já tenha voado várias vezes, o não conhecer, né? Uma outra área que, né, totalmente desconhecida, te traz esse leve, né, desconforto, podemos dizer, esse leve medo, né? E isso acho que é natural. Por isso que eu falo, eu trabalho isso todo dia, né? Isso é um trabalho que você tem que fazer todo dia. E é natural. E acreditar. Tem que acreditar na estratégia e vamos embora nela, você, né? Vai ver, você vai começar a perceber que quanto mais o tempo vai passando, mais você vai sentindo essa segurança. E vai chegar uma hora que isso daí é como se fosse você que estivesse ali, entendeu? Porque é natural isso. Mas isso é o tempo, não tem muito... o caminho é esse mesmo. Você já está no caminho certo. Tá certo, então obrigado. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Rubens, galera, alguém tem mais alguma pergunta aí, alguma coisa que gostaria de perguntar? Podem perguntar aí à vontade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mais alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa, Diego? Foi mal. Não, pode falar. Rubens, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é de suma importância para a galera. Eu acho que essa daí, se fosse um podcast, dava até uns cortes, hein? Vamos lá. Eu gostaria de falar contigo o seguinte, uma coisa que eu percebo muito é o seguinte, o cara tá ali, ele resolve ser trader, né? Ele vê ali que eu decidi ser trader, eu quero operar, quero viver de mercado. E aí, tipo, por causa da facilidade como a coisa é feita hoje, aí eu não vou nem citar a questão dos vendedores de curso, agora eu tô citando assim, você abre a conta na corretora, você baixa um programa, aí você olha um gráfico, muitas vezes eu vejo a galera operando, a galera deixa a webcam aberta, a galera tá operando deitado na cama, tá deitado no sofá ali, tá brincando com o filho. Então tem aquela aparência de, tipo assim, isso aqui é besteira, é fácil. Uhum. Então, tipo assim, eu tô fazendo isso aqui numa zona de conforto muito grande, né? Então, assim, e uma coisa que eu falo muito, pessoal, é o quê? Muitas vezes a galera vem, e aí entra a questão do que eu falei ali, cara, pode falar, às vezes eu falo até pra galera, cara, se tiver alguma coisa pra você criticar, você pode chegar e criticar aqui na sala, no sentido de, não tô falando da questão do Alexandre, só para o Alexandre não ficar encucado, de criticar no sentido do seguinte, cara, eu não concordo, ou então perguntar, às vezes eu falo pro pessoal, cara, não fica com dúvida de perguntar, pergunte para você poder matar essa dúvida. E aí chega onde eu quero chegar na minha pergunta, que é o quê? Muitas vezes eu incentivo o pessoal a perguntar, inclusive incentivo o pessoal a estar olhando o que eu ensino, e também falando o seguinte, galera, busquem conhecimento. Não é porque parece ser fácil, você abriu a conta na corretora ali, parece um joguinho de videogame, que né, teve uma moça que falou esses dias lá no grupo Free, como é que faz pra me jogar esse jogo? Ela achava que era um jogo, a galera ficou muito brava com ela lá, mas... Sério, o pessoal ficou bravo, hein? Aí quase deu uma confusão. Aí, assim, o que eu vejo hoje é o seguinte, as pessoas, obviamente, na vida só se destaca, eu já entendi essa lógica, que na vida só se destaca realmente as pessoas mais esforçadas, que não teria no sistema atual que a gente vive hoje, como todo mundo ser muito bem sucedido, senão não teria as pessoas para trabalhar nas profissões que não exigem tanto esforço, que você troca hora por trabalho, mas o trade é um trabalho que necessita que você se esforce mais, porque eu brinco muito com o pessoal que a maioria das profissões tem como você exercer, tem um profissional ruim, o médio e o bom, né? Então, assim, a maioria tem isso. E no trade, só existe o profissional por excelência. E aí, se ele vai ganhar pouco ou se ele vai ganhar muito, ele precisa ser sempre alto nível, alta performance. Não tem como ele ser baixa performance com pouco dinheiro. E aí, a pergunta que eu te faço é o quê? Eu estimulo muito o pessoal a estudar e eu percebo que a galera não se esforça em estudar, não se esforça em procurar conhecimento, não se esforça em estar estudando mais, em procurar até outras coisas fora do que eu ensino. Por exemplo, eu até estimulo o pessoal falando assim, galera, eu olho o que os outros caras fazem, eu olho estratégias. Às vezes a pessoa chega para mim com uma estratégia que eu sei que não funciona, mas eu paro para estudar do mesmo jeito. Porque isso eu entendi que lapidou o meu conhecimento para eu chegar até onde eu cheguei hoje. Então, assim, o que é que você acha que a pessoa deveria fazer para ela
Eu acho que isso aí tá ligado à questão de procrastinar, né? Às vezes o cara chega ali, eu imagino isso, o cara chega e fala, não vou estudar, vou deixar para amanhã. O Vitor já vai fazer a aula da mentoria, então eu não vou tirar um tempinho aqui para me estudar, porque eu já estou reservando tempo para a aula do Vitor. Então, assim, como que a pessoa poderia usar gatilhos de PNL, de programação neurolinguística, para poder romper essas barreiras que a gente mesmo impõe contra o nosso desenvolvimento, né? Que é estudar mais, que é parar de procrastinar, que é levar mais a sério. O que é que a gente poderia fazer no campo da PNL para a gente melhorar isso? Perfeito. Isso daí, Vitor, como você falou, não é só no mercado, isso vai acontecer em todos os lugares. Por qual motivo que isso acontece? A nossa mente, ela tem algumas programações básicas, e dentre essas programações existem duas, que são nos fazer feliz e poupar energia. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce com essas programações. A nossa mente, ela é programada para nos fazer feliz e para poupar energia. Então, a todo momento, ela está buscando essas duas coisas, poupar energia e nos fazer feliz. Quando eu entro numa mentoria, eu entro numa sala de estudo e tal, e eu sei que vai ter alguém que já vai trazer tudo mastigadinho para mim, o que eu vou pensar? Eu vou dar um esforço a mais ou eu vou pegar o mastigadinho? É natural que a pessoa queira pegar o que está mastigadinho, porque ela é programada para poupar energia. Pegar mastigadinho dá muito menos trabalho do que ela se esforçar, almoçar 8 horas da noite e coisas do gênero, entendeu? Agora, o que vai fazer essa pessoa deixar de levantar, eu chamo de sofazão da morte, levantar do sofazão da morte e fazer o que tem que ser feito? Ela só vai ter essa energia quando ela, de verdade, mostrar para a mente inconsciente dela aonde que está a real felicidade dela. Já que a nossa mente é programada para nos fazer feliz, ela só, entre aspas, aceita aumentar o gasto energético se ela entender aonde que tem uma felicidade maior do que aquela que eu estou no momento. Então, se eu não tiver um motivo muito forte para poder estudar mais, procurar conteúdos, me dedicar, tirar, diminuir algumas horas de sono para estudar, ou às vezes o horário do almoço para quem faz em paralelo, enfim, para que ela tenha essa disposição extra para poder fazer o que tem que ser feito por esse período de tempo, ela precisa mostrar para a mente dela onde que tem essa felicidade. Eu falo que esse sempre será o maior combustível. Enquanto você não se conectar com algo que é realmente forte o suficiente para você, que é um desejo ardente, enquanto a pessoa não tiver esse desejo ardente, isso daí não vai acontecer. A tendência é a mente trazer ela para a zona de conforto, porque tá bom do jeito que tá. Então, não vamos gastar energia. Vai assim, ó, tá indo assim. A pessoa já tem o Vitor trazendo tudo mastigadinho para você. Então, para que você vai dar um esforço a mais? Calma, vamos ficar aqui. Então, se a pessoa não se conectar com algo que às vezes é mais forte, inclusive que ela não vai ter essa energia, ela não vai ter essa disposição para ela fazer o que tem que ser feito, entendeu? Por conta dessas duas programações básicas. O que vai contrapor o gasto energético é o aumento da felicidade. Então, eu tenho que ter algo forte, verdadeiro, o suficiente, que é aquele desejo ardente que faz a pessoa dormir, acordar e dormir pensando naquilo, para poder eu realmente ter esse gás extra. Criar estratégias de motivação. E motivação é intrínseco. Ninguém motiva ninguém. Eu falo muito isso. Eu empolgo todo mundo, mas eu não motivo ninguém. A única pessoa, e eu estou falando de motivação real, tá, gente? Porque hoje em dia existe uma confusão muito grande entre o que é empolgação e o que é motivação. A maioria das pessoas, quando falam de motivação, elas estão, na verdade, falando de empolgação. São coisas diferentes. A motivação, ela é interna, ela é intrínseca. A única pessoa que é capaz de te motivar verdadeiramente e a te manter motivado é você. O que eu faço, eu te ajudo a encontrar a sua motivação, mas eu não te motivo, eu te empolgo.
Por que eu não te motivo? Porque motivação está relacionada a valores. Eu não imponho valor a ninguém. Os seus valores, você escolheu, todos nós escolhemos os nossos valores de forma livre e, na maioria das vezes, é de forma inconsciente. É assim que a gente escolhe os nossos valores. A nossa motivação, ela está ligada diretamente aos nossos valores. Se eu não consigo impor um valor para você, como que eu vou conseguir te motivar? A empolgação é diferente. Empolgar é a coisa mais fácil que existe no planeta. Mas a empolgação, ela é inerte, ela não te coloca em ação. Então, a tua verdadeira felicidade, ela tem que estar alinhada com os seus valores. O dia que você encontra algo que é forte o suficiente, que é um desejo ardente, e que está alinhado com os seus principais valores, ali você encontrou sua estratégia de motivação. É para aquele ponto que você vai olhar. Quando você está olhando para aquele ponto, ninguém te segura. Aí você vai ter energia para almoçar 8 horas da noite, você vai ter energia para tirar algumas horinhas a mais ali, dormir menos, enfim. Por mais cansado que você fica, ninguém te para. Você só para a hora que você chega onde você quer. Tá? Então, essa é a melhor maneira para você conseguir realmente fazer o que tem que ser feito, mesmo cansado, mesmo isso, mesmo aquilo. Você vai criar estratégias do arco da velha, mas você precisa ter essa estratégia de motivação e esse algo para você olhar e falar, é por isso daqui que eu estou fazendo, ó. É por isso daqui que eu estou dormindo menos, é por isso daqui que eu estou almoçando às 8 horas da noite, é por isso daqui que eu estou abdicando aqui, talvez, de um final de semana, abdicando de um horário de almoço, e por aí vai. Tá? Então, esse ponto, ele é fundamental. Beleza? Deu para entender, Victor? Show de bola. Show de bola, show de bola. Galera, o Rubens tá brincando aí com o nosso almoço, é porque hoje eu nem almocei, não tomei café e não almocei, né? Eu vim comer agora, quando tava faltando 5 minutos pra live, então, tipo, a live tava começando, eu tava comendo aqui, né? Cara, e conectando ao que você falou, eu tô puxando isso aí pra galera entender que, cara, beleza, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Já que ninguém perguntou nada, eu tô puxando aqui os gatilhos pra gente extrair o máximo possível de ti. Então, assim, uma coisa que você puxou aí, que eu acho que você vai complementar e provavelmente vai confirmar, é que para o cara que entra no day trade e entra naquelas questões de raiz que a gente começou lá no início, sobre imediatismo de resultado, essa conexão que você citou, então, ela não está ligada ao resultado financeiro, dinheiro, né? Que é aquela velha frase, dinheiro não traz a felicidade, né? O dinheiro é uma consequência do cara encontrar essa motivação. Dinheiro é um veículo. Exato. Isso. E aí entra essa questão da conexão, e agora falando de uma forma bem fria, que não é tão comercial para quem vende mentoria ou vende conteúdo educacional, mas é o compromisso da gente lá, é falar a realidade, que é o quê? Então hoje, se o cara entra no mercado, ele é iniciante, ou ele já está no mercado há algum tempo e não tem resultado, que eu acho que o fato da pessoa não ter resultado está ligado à questão de não ter se esforçado o suficiente, não ter estudado o suficiente. Isso é uma coisa que eu falo para a maioria da galera. Às vezes o cara vem falar para mim, eu já opero no mercado há 2 anos, há 3 anos, não tenho resultado. Falo, mano, então já era para ter parado faz tempo, porque tu não tá se esforçando o suficiente. Tu não estudou, tu teve 3 anos, que é uma faculdade, para estudar e entender como é que funciona o mercado, e até agora não teve resultado, então é porque tu não estudou o suficiente. Então, assim, falando de maneira fria, essa conexão, se o cara começa hoje, ou ele já tá há algum tempo, e ele não é apaixonado, porque pelo que eu entendi do que você falou, o gatilho mental é você gostar um nível do negócio, como você gosta, por exemplo, do seu esposo, da sua esposa, ou como você gosta de um hobby que é jogar futebol. É você sentir prazer naquilo a ponto de você se interessar em se dedicar, em tirar tempo, né? Seria isso. Então, quem não tem essa conexão, de fato, tem que largar do mercado, seria mais ou menos isso? Se a pessoa ainda não tem essa conexão, ela pode buscar. Não é porque ela não tem que ela não pode desenvolver. Ou então ela vai passar no banho-maria, sei lá quantos anos, até ela falar, isso aqui não é para mim. Não é que não é para ela, é porque ela não se esforçou o suficiente, como você falou. E não houve essa conexão. Então, sim, eu tenho que sentir prazer em estar ali estudando, me dedicando, e eu preciso saber por qual motivo que eu estou fazendo aquilo. Então, eu tenho que ter essa conexão com algo muito forte. Como você falou do dinheiro, cara, na grande maioria das vezes não é dinheiro.
O dinheiro, na minha opinião, ele é um valor para 100% das pessoas. Mesmo aquelas que falam que não gostam do dinheiro, mas ele é um valor. Só que na maioria das vezes, ele não é um valor final, ele é um valor de transição. Então eu tenho que olhar para os meus valores finais, porque quando eu busco, por exemplo, eu falo muito isso, o meu principal valor é liberdade. Então o dinheiro, ele é um valor de transição que atende o meu valor liberdade. Quanto mais dinheiro, mais eu me sinto o quê? No meu caso, livre. Então eu busco dinheiro por conta da felicidade, da liberdade. Eu não sou obcecado por dinheiro, eu sou obcecado por liberdade. Entende a diferença? Então eu tenho que saber o que me leva ao quê? Quais são os meus valores principais? E aí eu vou olhar para aquele valor. Então, liberdade é um valor principal para mim. O mercado, ele me possibilita essa construção da liberdade? Possibilita. De tempo, financeira, geográfica e as coisas que a gente fala. Então, quando eu estou na frente do gráfico, eu estou olhando para o dinheiro ou para a liberdade? Eu estou olhando para a minha liberdade. Então, eu tenho que focar em desenvolver uma estratégia de disciplina, de paciência, de foco, seja lá o que eu precisar ali, mas para que eu atinja o quê? A minha liberdade. Então, quando eu penso em dormir menos, em abrir mão de algumas coisas e renunciar a algumas coisas, eu estou fazendo isso pelo dinheiro? Não. Estou fazendo isso pela construção da minha liberdade. Então, é para cá que eu olho. Eu não olho para o dinheiro, eu vou olhar para a minha liberdade. Entendeu a diferença? Isso é muito forte. Eu vou olhar para quê? Para a minha família. Talvez família também é um valor fortíssimo para mim, é o meu segundo principal valor. Então, eu vou olhar para isso. São esses pontos que eu vou olhar. Estou cansado pra caramba. O que me faz levantar da cama? Olhar para a construção da minha liberdade e olhar para a qualidade de vida que eu quero ter e dar para minha família. Aí esses dois valores me puxam da cama. Aí eu vou lá fazer o que tem que ser feito. Mas se eu olhar muitas vezes só para o dinheiro, talvez o que eu tenho já é suficiente para o hoje e aquilo ali me deixa na cama, porque o dinheiro não é o meu valor final, ele é um valor de transição que atende os valores finais, que são importantes para mim. Então, eu tenho que ter essa conexão. Se a pessoa não tiver essa conexão, ela não tem essa motivação. Aí, ela não está... ela não vai querer gastar energia a mais. Ela não está mostrando para a mente dela o que realmente a faz feliz. Aí, ela acaba se contentando. O ser humano satisfeito dorme. Né? Então, se a gente se colocar... O Marco Sérgio Cortella fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala, a gente tem que ter uma eterna insatisfação positiva. Existe uma diferença da insatisfação negativa e da positiva. A insatisfação negativa é aquela que só me faz reclamar, vida, azar, porque eu saí de casa. A insatisfação positiva é aquela que me faz querer sempre mais e melhor, não só para mim e não a qualquer custo. Então, para mim, a gente tem que ter essa insatisfação positiva, senão a gente não sai do lugar. Porque, como eu falei, o ser humano satisfeito dorme. Quando a gente acaba de bater um pratão, comeu pra caramba, o que a gente fala? Nossa, tudo que eu mais queria agora era uma cama. Por quê? Porque você comeu mais, você está satisfeito. Isso é natural do ser humano. O ser humano satisfeito dorme. Se você se colocar numa situação de 100% satisfeito, a tendência é você se acomodar. E aí, se você se acomoda, a tua mente é programada para poupar energia. Para que você vai gastar mais energia? Ela não enxerga motivo para aquilo. Entendeu a ideia? Opa, meu microfone estava travado. É excelente, cara. Era exatamente isso aí que eu queria chegar. Eu puxei esse assunto justamente para poder trazer uma reflexão na galera que está ouvindo em relação à questão da zona de conforto, né? Que por exemplo, todos os caras... Eu conheço poucos caras que ganham dinheiro de verdade com o mercado, né? Acho que deve dar uns 4 ou 5, geralmente eu sempre costumo citar. E assim, os que ganham, eu vejo que os caras não fazem pela grana, né? Isso. E uma outra questão que é diferenciada entre esses caras e o restante é que a maioria, eles não fazem pelo dinheiro, né? Eles fazem pelo gosto do negócio, né? É uma ciência, exatamente. Né? O cara, às vezes, conversando com um desses amigos aí que ganha dinheiro com o mercado,
eu vejo que a gente tem pontos em comuns, que é o quê? Cara, é o gosto por você perder ali, sei lá, galera, por exemplo, a estratégia que o Alexandre falou hoje. Cara, eu passei um ano tentando fazer isso. Então tem um ano que a galera da Black sabe que eu comentava muito sobre essa questão da frequência. Então, assim, um ano tentando desenvolver um modelo, que eu sabia que existia uma forma, mas não sabia como fazer ela. Eu tentava várias vezes e não conseguia resultado. Então, assim, foi desenvolvido um modelo, não foi do dia para a noite. Houve realmente horas e horas de estudo. E aí, eu vejo que o prazer que você tem quando você vê que você conseguiu resolver um problema, eu vejo hoje como o quê? Cara, o mercado é um problema. É por isso que eu gosto do mercado, porque você tem, todo dia você tem um problema novo para você resolver. Se o Bruno tivesse ouvindo isso aqui, ele ia falar um negócio engraçado agora da minha ex-esposa. Mas, enfim, o que acontece? Todo dia você tem um problema diferente para você resolver. Então, o que é que acontece? Você nunca está em uma zona de conforto. É como se você estivesse em guerra o tempo inteiro, cara. Você tem que estar ali pensando em soluções diferentes para você resolver esses problemas. E aí, é isso que eu vejo. Quando você consegue solucionar esse problema, você sente prazer nisso. Então, tipo, essa é a conexão do game, né? Deixa de ser pelo dinheiro e se torna pelo prazer em ser bem sucedido naquela ciência ali, né? Porque eu vejo o mercado como uma ciência. Você compreender a magnitude do mercado você, cara, eu não vou falar que o cara tem uma revelação budista, mas é bem próximo, é quase tão nirvana. Que é tipo assim, você entende por trás do negócio inteiro a estrutura do mercado, aí você fala, caraca. Então, assim, eu puxei esse assunto para a galera que está ouvindo sair da zona de conforto, estudar, correr atrás, porque todo mundo gostou de pegar a semana passada, quando a gente... porque na sala do Alexandre eu não ativei essa semana, mas a galera que estava na semana passada, a gente pegou 59 pontos com essa estratégia no dólar. Aí essa semana, 2 dias de estratégia, ontem e hoje, mais 39. E aí tem a questão da insegurança da galera, mas vocês têm que pegar essa questão do quê? O Vitor trouxe uma ideia bacana. Cara, eu vou estudar para me chegar no nível do Vitor, para daqui a pouco eu conseguir ajudar o cara, ou então até eu pegar isso aqui que ele inventou e transformar em algo melhor. Então, sair dessa zona de conforto é muito importante, né? E aí, por isso da pergunta, tipo assim, cara, se eu não gosto, porque às vezes eu tô vendo de uma maneira muito pragmática, que é o quê? Cara, se eu não gosto de trade, eu tô fazendo só para me ficar rico, então, tipo, eu te perguntei isso porque às vezes eu me deparo com esses questionamentos, eu pergunto pra galera, cara, você gosta da profissão ou você quer achar uma solução pra você ficar rico rápido? E aí o cara fala, eu quero ficar rico rápido. Dá vontade de falar pro cara assim, mano, então desiste e vai tentar fazer outra coisa. Não mas... Você acha que então que isso tem que ser trabalhado nas pessoas, né? Isso aí o cara tem que se descobrir, olhar internamente e entender se perguntar se é isso que ele quer para a vida dele. Perfeito. Ele tem que encontrar essa conexão, senão ele vai ficar no banho-maria. Isso é fato. Aí ele vai ficar por um tempo só. Aí ele vai parar. Todas as pessoas que param é por conta desse contexto. As pessoas que vencem é porque encontra esse a mais, entendeu? E isso, como eu falei, não é só dentro do mercado, não. Isso é para a vida, como um todo. Qualquer coisa. Show de bola. E agora eu vou fazer uma última pergunta, porque já está indo para 2 horas de live. Agora eu falei igual um colega a galera aí vai dar risada. Falei igual um colega lá da sala. Agora essa é só a última pergunta, hein, galera? Vamos lá. Cara, se vocês tiverem pergunta para fazer, a hora é agora, hein? Enviem as perguntas. Mas, cara, uma última pergunta seria o seguinte. Essa é uma pergunta recente que as pessoas que estão, pelo menos algumas que estão aqui, que já estão acompanhando aí desde maio, não vou falar maio, acho que é maio, que a gente está em julho, viveram isso, né? Então isso aí vai servir para quem vai assistir gravado depois e para quem está aqui agora. Como lidar com a montanha-russa de emoções que o day trade traz e o que a gente pode usar na parte de PNL para a gente se blindar disso. Por que eu te pergunto isso? Eu percebo que tem um choque muito grande de euforia e emoção quando a gente está trabalhando ali a parte do game, que é o quê? A gente tem uma estratégia no índice que em maio ela foi o maior lucro da história desde que ela existe, estatisticamente falando. Então a galera pegou esse lucro. Teve uma galera boa aí que pegou esse lucro no índice. Os que não pegaram, fizeram pelo simulador, viram a possibilidade. E aí, sei lá, passou... Vou te dar um exemplo prático.
se passou do dia 20 de abril até o dia 17 de maio, vai dar, sei lá, 18 dias seguidos ganhando. Aí teve um intervalo ali de 4 dias que perdeu e se começou uma nova sequência de ganhos em junho, que foi do dia, sei lá, do dia 28 de maio até o dia 16 de junho. Aí isso aí trouxe que trouxe uma montanha de euforia pra galera, porque a galera já começa a fazer plano. Eu já sei, porque geralmente eu não sinto emoção quando eu ganho e nem quando eu perco. É o que eu comento muito na sala ao vivo. Às vezes eu comemoro. Uma vez o Santiago até brincou comigo, tá comemorando aí, né, cara? Eu falei, velho, é só pra animar a galera, porque, tipo, pra mim é irrelevante se ganhou ou perdeu. E aí, galera, não é papo de quem opera no simulador, pra quem é da Free, porque a galera sabe que eu opero na conta real, né? Então, assim, pra mim é irrelevante porque eu olho o resultado do mês. Eu não olho hoje, ganhei hoje, eu não olho assim. E aí, com o tempo, eu comecei a olhar também para resultado do ano. Ultimamente, eu tenho olhado muito para resultado anual. Eu não estou mais olhando o resultado mensal. Então, assim, teve um mês que é muito bom, beleza, foi um mês normal. E aí, o que eu percebi, eu estou te exemplificando a situação para você entender o contexto, foi o quê? A galera começou, esse é um processo padrão do pessoal que está começando a ser consistente. A galera começou a criar uma expectativa, né? Falar igual o Galvão, aquele meme, vai se criando uma expectativa. E aí, tipo... a galera já começa a fazer plano, e aí teve um cara que falou comigo, velho, se continuar desse jeito, eu vou pedir as contas do meu trabalho, vou pegar um empréstimo rapidinho, aí eu tô milionário. Eu falei, calma, meu jovem. Então, assim, logo após esse período, ali pro dia 17 de junho, até agora, se estendeu até agora, praticamente, até agora, até recentemente, até hoje, vou citar logo até hoje, fica mais prático, se pegou o maior drawdown da estratégia, a maior sequência de prejuízo da estratégia do índice pegou logo após essa pílula de felicidade. Então, tipo, se imagina que quem não tem um controle emocional muito grande é afetado de uma forma devastadora por isso, porque você recebe uma injeção de dopamina, de felicidade, e do nada você toma aquele ferro ali, que aí você fala, caraca, eu entreguei aqui 15 dias de gain. Aí você já esqueceu que você tá com 60 dias de gain. Obviamente, gente, vai ter pessoas que entraram já no finalzinho da sequência de gain, tomou o ferro completo, mas eu percebo muito isso, que a galera olha assim e fala assim, cara, eu esqueci esse ano inteiro aqui que eu ganhei para trás, e agora eu só isolei esse prejuízo aqui que eu tomei e entreguei, sei lá, 10 dias. Então, assim, como lidar com essa bomba de emoção que vem aqui dentro da gente, que é difícil de controlar realmente. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui desde o primeiro minuto é a associação dessa resposta. É um pouquinho de cada coisa do que a gente falou. É você montar um planejamento adequado, é você não colocar todas as expectativas dentro do mercado enquanto você não pode, é você olhar para o contexto de uma forma geral, e é você viver um dia de cada vez. Eu falo muito isso, que a próxima operação é sempre a mais importante, o próximo dia é sempre mais importante. Não interessa se eu estou vindo de uma sequência maravilhosa de resultados, uma sequência maravilhosa, né, positivo, que eu já vou começar a contar com o ovo na cloaca da galinha. Isso não faz o menor sentido. Isso vai de encontro a tudo que a gente falou até agora da questão do planejamento. Então, o que eu tenho que seguir? Eu tenho que seguir aquilo que eu falei que eu vou fazer, independente dos resultados. O planejamento, ele sempre vai ser o meu principal foco, é sempre para ele que eu vou olhar. Eu só tenho que pensar em sair do trabalho, viver do mercado, quando eu tenho dinheiro na mão, quando eu tenho uma reserva financeira para me sustentar. Eu sou muito seguro. A maioria dos educadores financeiros, eu escuto falando que a gente tem que ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses. Eu já falo, pelo menos 1 ano. Eu já jogo para cima. Então, tem uma reserva financeira de pelo menos 1 ano, porque daí isso vai te trazer tranquilidade quando você passar por um período negativo dentro do mercado, não sair tão bem num mês, às vezes vai sair 0 a 0, às vezes vai sair negativo ali e tal, para você conseguir suportar isso. Então, é entender que o mercado é a mesma coisa de qualquer outra coisa. Sem criar essas expectativas de poxa, estou pegando uma sequência maravilhosa aqui e vou deixar de lado tudo aquilo que eu planejei, que eu pensei, e vou dar um all-in aqui do nada. Você não sabe o dia que isso vai reverter. Então, é dentro desse contexto do planejamento. É o que vai te ajudar a controlar as suas emoções e não viver essa montanha-russa de emoções,
é entendendo, hoje foi assim, amanhã eu não sei. Então, o próximo dia, que é o mais importante, hoje foi assim, qual que é o meu foco agora? É amanhã. Eu esqueço, eu isolo o dia de hoje. Mesma coisa com uma entrada, deu boa, deu ruim, eu isolo e eu já vou me preparar para a próxima, e por aí vai. Então, sempre o foco na manutenção do planejamento. Comecei, não tem planejamento. Começou errado? É fundamental que você tenha um planejamento. Tudo isso te traz confiança, segurança, tranquilidade, leveza, proteção, preparação, que são pontos que irão te ajudar a não viver essa montanha-russa de emoções, a ter uma linearidade e uma tranquilidade emocional para que você dê conta de viver no mercado, senão você está enrolado. É muita pressão para poder viver dessa forma. Então, eu preciso trazer essa leveza para dentro das minhas operações. Então, sempre o planejamento vai ser o que vai me ajudar, e um pouquinho de tudo que a gente conversou aqui desde o primeiro minuto, serão, e que eu vou trazer tudo isso para dentro do planejamento, serão os pontos que irão me ajudar a não viver dentro dessa montanha-russa de emoções, entendeu? Show de bola, excelente. Galera, eu vou só passar uma conclusão em cima do que o Rubens falou, se ele quiser também passar uma conclusão em cima da minha, e o Diego quiser comentar alguma coisa, e aí eu vou, a gente vai para a parte final. Uma conclusão em cima do que foi falado com o Rubens, que eu acho que é bacana também, que isso tem a ver com planejamento, é você saber a hora de dar 2 ou 3 passos para trás, né? Um exemplo prático é, por exemplo, a galera que me chama para falar sobre gerenciamento, que é o que eu falo para a galera, que tem a ver com a questão do que eu levantei aqui mais cedo, de comprometimento. Quando eu chego para o pessoal e falo, ó, você entrou aqui na Premium, entrou na mentoria, a gente fez esse primeiro gerenciamento, chegou nesses valores aqui ou fechou o mês, me chama, não sou eu que tenho que chamar. Porque, cara, imagina aí, a galera da Nexus, a galera da Kyrios e a galera da Mad Dog, 3 marcas, 3 grupos, na verdade são mais de 3 grupos que tem que lidar, e eu ajudo a galera da Free também. Uhum. Então, assim, o comprometimento também, eu deixo essa responsabilidade da pessoa me chamar para mim ver também o comprometimento dela. Então, assim, a gente tem que saber, às vezes, quando tá indo drawdown, eu venho e comento com a galera, ó, diminui os contratos, para de operar isso aqui, opera só o dólar, ou opera só o índice, e vai fazendo esse jogo de cintura, porque isso isso tem a ver com a questão de quê? De você saber, o mercado também não é só você andar para frente, tem períodos que você tem que dar uma marcha ré ali, voltar, falar, caraca, eu voltei aqui, entreguei um lucro, vou ter que esperar agora o mercado entregar um bom ciclo para minha estratégia, porque são ciclos, é o que eu falei a respeito de apanhar, e aí a gente fazer esse meio de campo, entendendo isso, a gente consegue ter resultado, e uma experiência muito boa que eu vejo hoje, que eu não tive na época quando eu comecei, que é estar participando de um grupo de estudos e você aprender com as falhas das pessoas que estão ao teu redor, que aí tem a ver com o que o Rubens falou da média das 5 pessoas, que é o quê? Cara, eu quando eu vejo a galera desistindo, e desistindo por falta de ter se esforçado, ou por falta de ter procurado conhecimento, ou de procurar imediatismo, ou de deixar de acreditar na coisa, eu olho e falo, cara, é mais uma galera que foi sendo processada pelo caminho, é o rolo compressor do mercado, se você for médico, empresário, e aí você olhar e você tirar o aprendizado disso. Eu vou dar um exemplo prático. Lá na Black, por exemplo, a gente teve uma estratégia que a gente tomou um drawdown. A gente tomou um drawdown devastador, quem é da Black sabe. Então, uma galera deixou de acreditar naquilo e falou assim, cara, beleza, foda-se, eu vou sair aqui e não quero mais saber disso. E aí, olha você saber, eu acho que o principal do mercado é você saber lidar com situações extremas de pressão, que é o que o Rubens falou. Que é o quê? Olha o que eu falei lá na Black. Galera, calma aí, vamos dar um passo para trás, vamos parar essa estratégia e vamos começar outra. E aí, beleza, vai ser devagar o processo aqui? Vai. Não vai ser tão rápido como foi planejado lá no início. E aí, quem é da Black sabe das aulas de gerenciamento que eu falei a respeito do quê? Tenha sempre 3 gerenciamentos. Um gerenciamento onde tudo ocorre perfeito, que é muito improvável de acontecer, mas às vezes acontece. Um gerenciamento onde as coisas vão passar por períodos ruins e bons, e no final tudo dá certo. E um gerenciamento terrível onde tudo vai dar errado. Então, assim, às vezes a galera esquece essa questão da base, que é o motivo da gente convidar sempre o Rubens para vir falar com vocês,
que é a base do planejamento, a base da parte emocional, a base de você ter um treinamento psicológico para você saber lidar com esses momentos de pressão, porque olha o resultado de hoje da Black, depois que a gente trocou, olha a recuperação que teve. Só olhar, depois que a gente trocou as estratégias, que a gente mudou tudo, olha como teve a fase de recuperação, que foi tá havendo a transição na recuperação dos resultados. Então, eu estou usando esse exemplo aqui porque não tem como usar um exemplo que deu certo. Estou pegando uma coisa que deu errado, a gente parou, analisou e corrigiu, e de lá para cá só vem ganhando. Então, assim, isso é o que vocês têm que ter sempre em mente, fazer essa parte de gerenciamento. Mas eu acho que é isso aí. Acho que a galera não tem mais perguntas. Diego, você quer falar alguma coisa? Senão eu vou pedir para o Rubens falar sobre o programa de treinamento de traders dele aí, que eu acho que a galera vai gostar de conhecer. Não, pode falar já, pode tocar ficha, não tem nada que eu queira falar. Show de bola. Rubens, tem como você falar daquele projetinho lá do grupo de traders de psicologia emocional? Se quiser falar valores também, explicar para a galera, toca a ficha aí, que eu acho que a galera vai gostar. Eu comentei rapidamente no início já, mas reforçando, eu tenho um acompanhamento, né, que é o Mente Consistente. É um programa, eu chamo de programa porque ele vai além das aulas gravadas. Como eu comentei, são 30 aulas gravadas que tem ali, todas as ferramentas da programação neurolinguística voltada para o mercado financeiro, fazendo essa analogia. Além disso, tem o grupo de suporte no Telegram, a gente tem um grupo exclusivo no Telegram. Ali eu fico disponível de segunda a sexta, de 8 às 18, e tudo que está acontecendo, a galera vai trazendo ali, a gente vai trocando uma ideia e vai lapidando, né, situação por situação de tudo que está acontecendo. Além disso, a gente tem uma mentoria ao vivo por mês, e a pessoa, quando entra, ela acaba tendo acesso também a todas as mentorias que a gente já teve até o momento. Então, esse é o Mente Consistente, é o programa, e eu também faço mentorias individuais. As mentorias individuais, a gente marca as sessões, né, tudo online, nesse esquema aqui. Geralmente eu uso o Zoom, mas é a mesma coisa, e a gente marca, e ali a ideia da mentoria individual é trabalhar de forma pontual. Qual é o teu problema, vamos entender, vamos enxergar, vamos lapidar e desenhar uma solução, aí, um caminho para seguir, para dar sequência. O Mente Consistente, no momento, ele está com as inscrições encerradas, fechada, porque ele está passando por uma reestruturação, mas eu acredito que mês que vem, mais ou menos daqui um mês, metade do mês que vem, mais ou menos, eu já vou abrir novamente as inscrições. Mas aí, a galera que também quiser fazer parte do Mente Consistente, eu vou colocar aqui o meu Instagram, que fica mais... Eu vou compartilhar também nos grupos, e para a galera que quiser participar, ou acompanhar o trabalho do Rubens lá, vocês sabem que eu só trago coisa boa, né, galera? Então, tipo, Valeu. O Rubens aí é fera no que ele faz, a gente não... Tudo que a gente faz aí é comprovado, vocês verem aí que é com estatística, e o Rubens é um cara que é nota 10 aí. Realmente... tem a galera que é da Premium lá da Nexus e a galera até da Black que acompanhou o Rubens e que teve resultados fenomenais aí com a parte de psicologia do trade. Ele passou o Instagram dele ali no chat do Meet, mas quem não conseguir acessar, eu vou enviar depois aqui do final da call, lá no grupo. Tranquilo. E eu vou postar lá no Instagram da Mad Dog também e vou marcar ele. Não sei se a filmagem do Stories ficou muito boa, mas que a tela tava bem de frente, mas enfim, se não ficou, vai do mesmo jeito. Tranquilo. Mas acho que é isso aí, galera. Aí lá no meu Instagram eu sempre vou trazer essas novidades, né? E por lá que eu vou falar sobre essa questão do Mente Consistente também. Então, além de ser legal acompanhar pelas dicas, também para receber essas informações. Beleza? Show de bola. Eu acho que o Luciano tinha uma pergunta para fazer. Pode falar, Luciano, só para a gente encerrar. Ou ele levantou a mão sem querer, mas... Acho que foi sem querer. Show de bola. Então, galera, eu acho que é isso aí. Muito obrigado aí a presença de todos, principalmente do Rubens aí por ter tirado esse tempinho aí pra gente bater esse papo. A gente vai estar disponibilizando lá no YouTube essa gravação aqui para quem quiser assistir. Uma baita de uma aula aí pra galera. E quem quiser conhecer melhor o trabalho do Rubens, a gente vai estar disponibilizando aí o link lá pro Instagram dele.
Galera, brigadão aí, uma boa noite a todos, bom descanso. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, pelo convite, pela confiança, Vitor, Diego. E, galera, espero que tenha conseguido aí, de alguma forma, ajudar um pouquinho vocês hoje. E bora para frente, vamos fazer acontecer, tá bom? Precisando de alguma coisa, contem comigo. Abraço a todos, uma excelente noite. Isso aí, um abraço para todo mundo aí, galera. Até amanhã aí. Rubens, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau.